Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é engenheiro de computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Sociologia Política e Cultura pela PUC-Rio. E também estudou Economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Começou sua jornada de tecnologia aos 11 anos, quando teve o primeiro contato com o computador e se apaixonou pelos famosos prompts. Desde então, nunca mais parou. Atuou em diversas frentes, desde o suporte técnico à engenharia de software, consultor e empreendedor. É fundador da Inventos Digitais, que já ajudou startups a crescer e segue compartilhando conhecimentos sobre inteligência artificial nos negócios e na educação digital. Com vocês, Miguel Lanes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o podcast de maior audiência em saúde mental da América Latina. O nosso convidado de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante: tecnologia, inovação, inteligência artificial e futuro das profissões. Eu chamo ele agora para vocês conhecerem, Miguel Lanes. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Inventor Miguel. Inventor Miguel. Muito obrigada de você estar aqui. Eu sei que a tua agenda é complicada. Muito obrigada de atender nosso convite. É uma honra estar aqui falando com você sobre esse tema, né, tão importante da inteligência artificial e a relação que isso tem com a saúde, com o trabalho. Vai mudar muita coisa. Então, obrigado pelo convite. Eu espero que as pessoas possam tirar dúvidas, que as pessoas possam entender um pouquinho mais da revolução que a gente está no meio dela. Uhum. E dar uma visão de para onde iremos em breve. Queria que você começasse falando uma coisa. Eu fui ver as suas coisinhas e você falou que se apaixonou por computador com 11 anos. Uhum. Por que tão precoce? Você tinha pais que usavam a tecnologia? O meu pai, ele é psicanalista, mas ele antes tinha tentado ser engenheiro, ou quis ser engenheiro, então ele tinha uma coisa assim com computadores. E eu me lembro, assim, vivamente a gente indo no edifício central, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Eu nasci no Rio. Rio, eu morei no Rio a vida toda. E a gente foi lá comprando as peças. Sim, ali E tem fomos aquelas para casa, aquelas monta, lojas, né? que montam. Aí comprava a placa-mãe num lugar, a memória em outro lugar, o HD em outro lugar, a fonte em outro lugar. Aí eu fui entendendo as peças, né? Do computador, montava o computador, aí não funcionava, aí abria, aí configurava. E em algum momento funcionava. E aquilo foi, assim, primeiro era uma atividade que eu fazia com ele, de montar uma máquina, né? Uma coisa assim, tô montando uma máquina, sabe? Com meu pai e tal. Era meio professor Pardal e seu meio filho. Professor Pardal e seu filho, exatamente. E era o 386 na época, depois 486, depois Pentium. Então teve essa atividade, assim, com hardware de montar, que era gostar muito de Lego, eu gostava de montar coisinhas, mas o Lego não... né, era montar uma casa, mas não era um negócio que interagia comigo. Uhum. E aí, em um determinado momento, eu comecei a sentir aquela coisa da interação. Montei o computador, funcionou, e era aquela tela de tubo, né, fundo preto, letras brancas. Parecia uma televisão. Assim. Era uma Crescia TV, pra um monitor, trás, era enorme, pra não era trás. fininho, né? Era uma tela de tubo, era o nome, era tela, e era de fato um tubo. E aquele C2 pontos, contrabarra, sinal de maior, que era o MS-DOS, Sistema Operacional. E eu digitava lá, eu lembro de eu digitando, estava aprendendo também a escrever e tal. É diferente de escrever à mão, escrever no computador, então tinha essa coisa da linguagem, uma outra né? forma de você se comunicar. Aí eu digitava DIR, que é a abreviação de diretório, e eu via a lista de pastas. Aí eu lembro de digitar DIR, eu ficava digitando DIR,
de ir e vendo ali. Eu ficava imaginando, caramba, tem pastas aí dentro. E eu posso navegar pelas pastas. Eu botava CD Prince, CD de Change Directory. Aí ele entrava na pasta do Prince, que era o nome de um jogo que eu gostava. Aí eu botava prince.exe, exe de executável, dava enter. Aí eu me transformava num escravo persa que tinha que salvar uma princesa dentro do jogo. Era um metaverso, né? Sim. E ficava fascinado com aquilo, de você conseguir se colocar num lugar de uma outra entidade, de uma outra pessoa, de um outro personagem. Não é só o desenho animado que eu assistia, mas era um desenho animado que eu controlava, né? Que dependendo do que eu fizesse, a história mudava, era uma interação com o objetivo, né, de salvar a princesa, de coletar moedas e tal. E aquilo me deixou muito fascinado, assim, essa ideia de ter um novo mundo a ser descoberto. Com uma nova linguagem. Com uma nova linguagem. E sem as limitações do mundo físico, tá? Porque sei lá, se ele morria, eu começava de novo. Uhum. Se ele caía, se machucava, eu tomava uma poção, melhorava. Se ele pegava a espada, ele ficava mais poderoso. Ele lutava com sultões, com caveira, ele tinha que atravessar espinhos, eram coisas que não... E aí depois veio videogame. Na época nem tinha videogame, eu lembro do primeiro videogame que eu tive foi um Phantom. Jogos bem simples, um jogo de... Era tipo, o número 3 era um jogo de boxe. Então era um número 3 lutando contra outro número 3, era super simples. Depois o Pac-Man, aí depois o Sonic, aí veio os videogames, que também era uma coisa assim, era um aprofundamento do que eu tinha vivido no computador. E em um determinado momento eu pensei, mas agora eu quero criar os jogos também. Eu quero mais só executá-los e participar. Eu quero criar os meus mundos. E aí foi quando eu comecei a estudar o desenvolvimento de software, especificamente, como é que cria jogo. Eu me lembro de um jogo chamado... Não era um jogo, uma plataforma onde você criava... Você não jogava, você criava, chamava-se Logo. Era uma tartaruguinha e você colocava os comandos, ela ia andando, fazendo os desenhos. Até aprendi isso, foi na escola, tem uma matéria de informática na escola, professora Beth, e o Logo, aprendi lá o Logo. Aí eu aprendi que eu poderia criar coisas no computador. Não era só jogar o jogo dos outros, eu poderia criar os meus jogos. E aí aí veio a internet. Passou um tempo nisso, videogame e tal, e a internet foi um outro fascínio, assim. Esse fascínio do computador, outro dia eu estava refletindo, né, com o meu terapeuta essa questão. Era como se fosse mágica para mim. Eu gosto muito de mágica, né? E para mim, o digitar dir e aparecer a lista de pastas era uma mágica. Aquilo ali é mágica. O que tem aqui dentro? Porque eu vi o computador eu montei o computador. Como é que eu digito um negócio aqui longe e lá na tela aparece o que eu digito? Era uma espécie de mágica. E a internet, né? Na prática Tem aquela frase, a tecnologia, quando se torna massificada, ela é indistinguível de mágica. Tem alguma frase nesse que alguém disse. E a internet foi uma outra mágica. Eu estava na casa de... Primeira vez, assim, a primeira lembrança que eu tenho de internet foi usando uma plataforma de chat chamada Mirk. Mirk, Internet Relay Chat. Que era uma espécie de, sei lá, de WhatsApp, né? Primitivo. E aí eu estava na casa de um amigo meu, ele morava numa casa de 2 andares, ali na Real Grandeza, em Botafogo. Aqui no Rio também. E aí ele foi pro 3º andar, eu fui pro 2º andar, ele tinha 2 computadores, e aí eu fui lá do 2º andar e mandei, oi. Aí ele recebeu no 3º andar. Oi. Eu falei, cara, não acredito, mandei aqui de baixo, você recebeu aí. Aí eu percebi, não, agora eu posso não só jogar, criar jogos, mas também me comunicar. E jogar online, com quem eu quiser, com quem, né, eu posso estar na minha casa me comunicando com ele, eu posso criar jogos para ser jogados online. Aí eu comecei a me aventurar nos jogos online, eu gostava muito de jogo de pergunta e resposta. Tinha um jogo chamado Quiznet, eu jogava muito esse jogo, era a conta na época era internet de escada, né, meu pai reclamava da conta de internet porque eu ficava jogando Quiznet, a sala de estudos sociais... e era um jogo assim, vinha perguntas, quem respondesse mais rápido ganhava ponto. E tinha uma coisa de sequência, né? Então, se eu respondesse, sei lá, acertava várias em seguidas, eu ia sendo recordista da sequência. Eu tinha que não só saber a resposta, como ser o mais rápido. Mais rápido para responder. E aí começou a se criar uma... porque
eu comecei a jogar sempre, aí as mesmas pessoas meio que jogavam sempre, tinha meio que os líderes das salas, né? Eu era conhecido nessa sala de estudos sociais, e as pessoas queriam que eu batesse meu recorde. Então, quando eu estava numa sequência, as pessoas não respondiam para eu não quebrar o meu recorde. Virava uma comunidade. Eu falei, cara, então isso aqui vira também uma comunidade. Aí eu começava a falar de outros assuntos também, da vida e tal. E foi essa história, assim, com essa minha vida, assim, pessoal, com os computadores, videogames e tal, e ao mesmo tempo era escola, né, normal, sei lá, matemática, português, geografia, Mas o etc. teu mundo com os computadores era mais interessante do que o mundo fora, real, digamos assim. Era muito ruim a escola. E eu Uhum, nunca fui um aluno, assim, eu não era o pior, mas eu também não era o melhor, mas eu não ligava e eu não gostava de estar lá. entendi. Eu não gostava. Teu universo digital É, já era mais interessante é. do que o universo real. Exatamente. Eu não entendi muito bem o motivo, sabe? O cara, o professor falando. Eu falei, pô, por que ele tá falando? Me dá o livro, eu leio, né, e faço. Eu sempre... Eu acho que até por conta dos computadores, eu tinha uma dinâmica meio autodidata, né? Pra E mim, lógica, e né? lógica, né? De estruturar o raciocínio, sistemático, né? Eu era muito metódico. Eu me lembro quando eu ia estudar matemática, especificamente, que é matemática e física, né? Que eu gostava mais. Eu tinha uma obsessão, eu tinha que fazer todos os exercícios. E quando fazia, eu assinava do lado, assim. Então, meu livro de matemática era cheio de Toda assinatura minha. assinatura. Eu assim, não, fiz o exercício, aí assinava, aí assinava. E aí quando chegava na sala de aula, eu tinha que... agora vamos fazer os exercícios. Pô, mas eu Já tinha faço em feito. casa. Eu já tinha feito, eu pensava, pô, vou fazer aqui, eu faço em casa, né? Não preciso vir Não aqui. preciso vir aqui. Aí a cadeira era desconfortável, eu não sentava direito, o professor ficava mandando, senta direito, mas não era bom para mim. Os Você não via tempos, muito né? sentido. Eu não via muito sentido. Aí alguns professores me cativavam um pouco mais, algumas, né? Amigos, assim, mas também não tinha muitos amigos na escola. Tinha a parte do esporte, que era interessante, eu gostava do esporte, eu jogava futebol. Não era o melhor, mas eu estava sempre ali no time. Mas não tenho, assim, boas lembranças do momento de escola. Eu gostava muito do jogo e levava os meus amigos. Geralmente, meus amigos iam para o jogo. E formei muitos amigos Exatamente. fora da escola por A conta... partir A do partir jogo. do jogo, a partir da interação com esse amigo, por exemplo, o Fernando, né, com quem a gente brincou no Mirk, veio muito em função disso, do jogo. A gente jogava jogos de corrida, videogame. Enfim, o jogo virava... quase que o meio que a gente usava para se expressar, para se comunicar, para ocupar o tempo, né, de uma maneira mais interativa. Eu nunca gostei muito do fato de eu estar paralisado assistindo televisão, simplesmente assistindo, Não sabe? interagindo. Não interagindo, não tendo nenhuma participação em relação ao que estava acontecendo na minha frente. A escola era um pouco isso, né? Eu não podia fazer nada. Eu era obrigado a ficar 50 minutos Vendo a assistindo televisão o escolar. professor falando Quase sobre isso. as pteridófitas, as briófitas, né? E depois sobre, sei lá, algum assunto que talvez fosse... Mitocôndrias, complexo de Golgi. complexo de Golgi. Que eu entendo a importância. Eu acho que... E eu fui professor, eu entendo a dificuldade também. Não é uma coisa assim, não, tá tudo errado, vamos... Qual é a opção? Não tem uma outra opção também, né? A gente precisa... Mas... assim, de alguma maneira me deu essa percepção de que, primeiro, eu não preciso gostar de tudo, né? E eu não necessariamente, pelo fato de eu não gostar, eu não devo aprender, ou devo desprezar, ou não devo... Porque aí já na época de faculdade, por exemplo, eu fiz engenharia. Então, integral, diferencial, integral dupla e não sei o quê. Você realizou o sonho do teu pai? Acabei, foi o meu irmão foi fazer psicologia, psicanalista, e eu fui fazer engenharia. Então ele conseguiu ali, cada filho foi para melhores do mundo. cada um foi para uns lados dele. E foi na faculdade que e meu pai falava disso também. Você não precisa aprender as coisas porque vai ser útil ou porque você vai ganhar dinheiro com elas. E eu vejo isso com o meu filho agora, ele estava aprendendo violão, guitarra, né? Ele tá com quantos anos? 7. 7. E aí outro dia a mãe dele veio falar comigo, não, porque ele fica muito frustrado e ele não está progredindo e tal. Eu falei, ele está aprendendo a se frustrar.
Que é bom também. Exatamente. Diga-se O meu de passagem, objetivo, é excelente. o meu objetivo não é que ele vire o melhor guitarrista do virtuoso mundo. É que guitarra. ele se aprenda a se frustrar. O processo de aprendizado é uma frustração, você não sabe. Regulação em algum momento, emocional diante da frustração. diante da incapacidade ou diante da dificuldade, né? E isso para mim a escola trouxe isso para mim, apesar de eu falar, né, de não ter boas lembranças, ela foi fundamental para essa disciplina que eu tenho, né? Mesmo um assunto que eu não gosto, eu vou lá, mas vamos lá, vamos entender isso e ver como é que eu aplico, né, para o meu dia. Criou um método. E me deu as opções, porque eu não fui estudar biologia, não fui ser biólogo, mas eu tive a opção e conheci isso. E alguns colegas meus tiveram que estudar, sei lá, potenciação e etc, e não foram para esse caminho. Mas como eles aprenderam sobre as briófitas e mitocôndrias e tal, eles foram para aquele caminho. Então, a escola, ela tem essa... Mas eu só fui perceber depois, né? Na época era só muito chato. Ela tem essa coisa de mostrar as opções e ajudar a abrir o leque para que você possa saber que existe, né? E aí, nesse sentido... É válido. É válido. Mas eu ia muito para esse refúgio dos computadores, assim, no recreio. Quando não tinha jogo de futebol, alguma coisa assim, eu ia para a biblioteca, porque tinha computador na biblioteca. Uhum. E aí você tinha um hiperfoco tecnológico desde muito cedo. Eu gostava muito daquilo. Eu gostava muito dessa coisa de você controlar uma máquina para fazer algo, assim. Como se você passa a ser agente ativo na engrenagem do que você cria. E posso criar alguma coisa sem ter que construir, sabe? Porque o Lego, a analogia do Lego é boa, mas o Lego eu tinha que catar a peça, eu tinha que construir, e não achava a peça. O computador não tem isso. É um teclado, um negócio... Se você souber falar a linguagem dele... Se eu falo a linguagem, eu não tenho que me preocupar com as peças, assim. É o software. Eu gostava dessa coisa do software, de você criar com o intelecto, assim, criar com o pensamento. Tem uma coisa que está na minha cabeça e eu consigo... montar o hardware. Eu sabia, mas eu não gostava. Não, mas sabia. Sabia. Até pela história com teu pai. Sabia. Mas você gostava de criar programas que fossem fazer magia. Eu gostava da parte do software. Eu nunca gostei... Assim, no início era legal montar o computador e tal, mas eu não gosto de hardware. Não era a coisa que eu gostava de fazer. Era incompatível, aí tinha que abrir, aí tinha que desaparafusar. Na faculdade eu comecei fazendo engenharia... Aí eu estava falando da escola... Tinha coisa da videogame, computador, as matérias da escola e tal, que eu era ali, enfim, nunca repeti, não ficava de recuperação, mas também não... Não era o expoente. Eu era, assim, burocrático, sabe? Eu calculava, eu preciso tirar 7, então eu vou tirar 7. E na prova, eu fazia as questões, já deu 7, eu nem fazia, eu deixava em branco, então já tinha até umas... Os professores, às vezes, chamavam a atenção. Você não fez a prova toda? Não, porque não precisava fazer. E aí, teve um momento que eu preciso escolher a faculdade, né? E aí, bom, o que eu vou fazer? Aí eu gostava muito... Aí minha família toda é de humanas. Meu pai, meu irmão, a minha mãe, meu avô, todo mundo da área de humanas. Antropólogo, psicólogo e tal. Aí, então tá, eu vou fazer economia. Então, aí fui fazer economia e fui fazer engenharia. Comecei fazendo as duas, economia na UERJ e engenharia eletrônica, porque não tinha de computação na UFRJ. Aí economia eu ia lá, era um blá blá blá. E na engenharia era isso, vamos construir aquilo aí, e a UERJ é longe da UFRJ, aí saí da economia e fui para engenharia, construir coisa e tal, eletrônica. Você fez economia na UERJ. Fiz um ano. E fazia ao mesmo tempo. Não dava, é impossível. É lado oposto. Lado oposto. Os assuntos são muito diferentes, a carga, né? Você precisa estudar. Totalmente. Aí, eram as duas públicas, eu ficava meio assim, tô ocupando um espaço de alguém que poderia estar se dedicando mais e tal. Vou sair da UERJ. Aí fiquei só na UFRJ, lá no fundão. Longe, né? Uma coisa bem longe da outra. E era engenharia eletrônica, porque não tinha computação quando eu fiz. E aí o problema da engenharia eletrônica é que tem muito hardware. Eu me lembro da matéria Eletrônica 1. A Eletrônica 1 era uma coisa chamada osciloscópio,
que é parece esse negócio de medir o batimento cardíaco. Sim. Só que são as ondas, você mede o batimento cardíaco das máquinas, vamos dizer assim. Entendi. E aí você tinha uma protoboard. A protoboard é uma placa onde você vai colocando os chips, e vai colocando os fios, e aí era uma coisa assim, você apertava uns botões, aí um monte de chip, do outro lado tinha que aparecer, sei lá, o número 2. Aí eu tinha que configurar os chips de modo que quando eu apertasse o botão aparecesse o 2. Que é chatíssimo, né? Assim, porra, qual a utilidade de aparecer o 2 do outro lado? Né? E é hardware. E aí dava problema, o fio, sei lá, o fio tava quebrado, aí o osciloscópio tinha que regular. Aí eletrônica 1, depois tinha eletrônica 2. Tinha até 4. Tinha 4 eletrônicas. Aí sistemas lineares. Pô, sistemas lineares, eu lembro era uma aula que começava meio-dia e até às 3, professor Jomar. Então almoçava às 11h30 e ia para aula. Aí eu me lembro desse dia também, eu cheguei um pouco mais tarde, eu cheguei meio-dia e 15, porque quis estender no almoço. Aí quando eu cheguei tinha alfabeto grego inteiro no quadro, assim, alfa, beta, gama, zeta, aquela coisa super, hiper abstrata. Aí eu vendo aquilo, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Era meio da faculdade, eu não vou aguentar esse negócio aí. Porque era teoria para você aplicar no osciloscópio. Aí você... Meu Deus, aí criaram engenharia de computação. Era só software. Ah, não, vou mudar, vou mudar. Agora... Aí eu mudei. Aí essa matéria... E depois dos sistemas lineares, tinha os não lineares, né? Muito pior. Eu me lembro de falar com... Essa foi a única matéria que eu repeti, que eu reprovei, né? Reprovei. Eu falei... E o professor queria me dar chance, né? Eu reprovei, fiz a prova final, reprovei. Não, vou dar a segunda chance, reprovei. Não vou dar a terceira... Aí na terceira chance eu falei, professor, eu não quero a terceira chance. Eu estou mudando para engenharia de computação, muito obrigado. Te agradeço a boa vontade. Pode me reprovar, acontece, não tem problema, mas eu não quero estudar para a terceira chance. Me desculpa, nada contra, mas eu não quero... Eu não sou aprender daqui. Esse tema. Eu não sou daqui mais. Aí fui para engenharia de computação, fui então da primeira turma da engenharia de computação do UFRJ, o que foi bem problemático, porque era um curso novo, 20 alunos por ano, e na faculdade é dividido por semestre. Então, quando eu não estava no semestre, não tinha aula para mim, porque Entendi. como era... E aí eu virei que aluno fatorial, né? Eu estava no 5º, no 4º, no 3º... Você ia pegando, exatamente. Eu fui fazer a introdução à engenharia de computação no último período da faculdade. E era uma coisa assim, um curso novo, aí mudava o coordenador, aí não tinha professor para dar as matérias. Foi assim, os alunos meio que foram construindo o curso também, sabe? Foi uma experiência. Foi uma experiência, foi uma experiência. Na época, no ano que eles criaram a engenharia de computação, eles também criaram a engenharia ambiental, engenharia de controle e automação, engenharia de petróleo. Foram esses 3 cursos juntos. E aí a gente acabava se unindo com eles, assim, fazer as matérias juntos. E na computação, aí foi quando eu percebi que eu podia também ganhar dinheiro, né? Eu podia jogar, que foi a primeira coisa lá que me encantou, a mágica e tal, jogar, depois criar o jogo, depois me comunicar, criar jogo online. Agora eu posso ganhar dinheiro. Com isso. Posso fazer um software e as pessoas vão me pagar. Inicialmente era uma brincadeira, era um momento de lazer. Eu fui fazer meu estágio. Primeiro eu comecei fazendo estágio no laboratório de processamento de sinais, lá do UFRJ mesmo. Também foi um dos momentos felizes, assim. Eu me lembro, primeira vez que eu ganhei salário, né? Que eu ganhei dinheiro porque eu estava trabalhando. O professor me chamou. Então, Miguel, aqui a gente precisa de um monitor para o laboratório e tal. Eu nem sabia que ia ser pago, né? Então, tem uma bolsa de R$300. Eu abri um sorriso. Nossa, R$300. Pô, o que eu tenho que fazer? Não, tem que cuidar do laboratório e tal. Mas como assim cuidar? Aí depois eu aprendi a fazer cabo de rede, cabeamento, parte toda de cabeamento, configurar switch, Linux, criar conta dos alunos. Eu virei meio que o guardião do laboratório. E é meio precário, né? Assim, a instituição pública, o FRJ não estava vivendo ali os melhores momentos, eu tinha que fazer, sabe, soldava, pegava computadores mortos e tinha que ressuscitá-los. Aí eu juntava as peças, soldava a placa-mãe e tal. Hardware, né? Eu não quero fazer isso. Aí saí desse estágio, porque era muito essa coisa de hardware, e fui fazer um estágio no mercado financeiro. Gávea Investimentos, a empresa do Armínio Fraga. Eu lembro, era no Leblon. Era na Dias Ferreira. Na Dias Ferreira, isso mesmo. Quase esquina com a tal. Isso, em frente ao Celeiro. Isso mesmo, restaurante maravilhoso. Chamava de salada de ouro, alface de ouro. Exato, era cara a comida, mas era boa. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, enfim, estágio, mercado financeiro e tal.
Beleza, pô, acho que eu só tinha uma camisa social, ou eu fui comprar para fazer a entrevista, fui lá, fiquei o dia inteiro na entrevista. Ah, então tá, você vai começar fazendo estágio aí, lá também era o carinha da TI. Então, o computador travou, trocar toner de Uhum. impressora, até essa coisa da impressora. Teve um dia que eu já estava lá, era aquele estagiário sênior, né? Eu já estava lá quase 4 anos como estagiário. Foi, eu acho que mais importante até do que a faculdade, porque pelo menos na minha época, não sei como está hoje, a faculdade, a UFRJ, né, ela tinha uma mentalidade muito anti-mercado privado, Uhum. Era muito acadêmico. muito acadêmico. E eu me lembro, assim, o coordenador falando, não, que aqui nós vamos formar, nosso objetivo é formar o próximo presidente da Petrobras. E os Uhum. professores, sei lá, meio que davam uma perseguida em quem estava trabalhando no mercado privado, assim, de coisas do tipo, eu passei na prova, inclusive, ajudei meus amigos nos estudos, fiz o trabalho, aí me reprovava por falta, porque eu faltei uma aula a mais do que poderia, Entendi. umas coisas Não assim. tinha nenhum tipo de Era simpatia justo, né, dentro dos protocolos, mas completamente injusto da perspectiva de do que você aprendizado, de objetivo e entregava, do que do eu que você entregava. entregava. E aí, eu me interessava muito mais pelo trabalho que as pessoas, pelo trabalho assim fazer um sistema. Aí veio outra beleza da coisa, né? Eu fazer um sistema que os outros usavam. Então eu chegava lá no Gava Investimentos para trabalhar, eu olhava as telas, todo mundo com o meu sisteminha azul, né? Era uma Que telinha legal. azul, azul claro embaixo, azul escuro em cima, com o logo no canto direito. E falei, caramba, todo mundo usando o sistema, e aí, né? Deu pau no sistema, eu ia lá resolver. E aí chegava na faculdade aquela coisa assim, meio teórica demais para mim. Eu precisava ver a coisa sendo usada, Utilizada mesmo. utilizada e tal. E foi ali que eu aprendi muito essa dinâmica de criar De se software, lançar, né? né? E de criar baseado na dor do outro, assim, Entendi. né? Na Na necessidade necessidade. do outro ou do E, mercado, e, seja o que e, e na for. necessidade também de automatizar as coisas que aí vem a própria inteligência artificial. Aquilo que eu não queria fazer. Por exemplo, a coisa da impressora. Eu detesto impressora, sempre tive uma relação péssima com as impressoras. Eu nunca preciso, quando eu preciso, não funciona. Entendi. E por algum motivo se convencionou que no mundo corporativo quem cuida da impressora é o cara da TI. Uhum. Sendo que eu nunca estudei desatolamento de toner, de papel, não tem essa matéria na faculdade. Aí eu tava lá na Gávea, trabalhando, já era o estagiário sênior, tava lá há uns 3 anos, fazendo um sistema que calculava com 8 casas decimais de precisão a cota do fundo, ou seja, um negócio complexo, uma Sério. conta matemática complicada. Aí o estagiário recém-contratado da área de economia, que era, né, a área de economia era a área, né? Todo mundo queria ser economista da Gávea. Aí eu já vi ele me chamando de longe. Aí quando eu vi que ele estava me chamando, eu já botei o fone para ele perceber que eu não estava disponível. Aí ele continuou me chamando, eu com fone. Não, ele foi A tua sala. até, A tua não, mesa. até minha mesa, né? E me cutucou, né? Eu, pô, tirei o fone e falei, então, não, a impressora travou. Aí, eu já, no estagiário sênior, mesmo ele sendo da economia, eu levantei e falei, cara, então, que eu nunca fiz desatolamento de toner, por que você acha que eu tenho que resolver isso? Vai lá e se vira com a impressora, eu não tenho nada a ver com isso, meu trabalho não é consertar a impressora, eu tô calculando aqui a porcaria da cota do fundo. Aí ficou aquele clima, depois todo mundo começou a rir pra caramba, e desde então, todo mundo me chamava pra impressora pra ver aquela coisa, aquela cena, né? Entendi. Reativar aquela cena Ver engraçada. você sair do controle. Sair do controle. Uhum. E o meu colega, e foi o primeiro sistema assim de inteligência artificial que eu criei, e foi quando eu percebi essa dinâmica quando veio o próximo encantamento, que foi com a IA, na capacidade da máquina aprender a fazer coisas. O Guilherme era analista de operações lá, ele chegava super cedo no escritório, aí ia lá pro computador dele, né, logava, aí selecionava um monte de PDF, apertava Ctrl+P, que é o atalho para imprimir, aí começavam a sair as folhas da impressora. Aí ele ia lá para a impressora, saía um bolinho, ele grampeava e guardava. Aí saía outro bolinho, ele ia grampeava e guardava. Aí atolava, ele me chamava, eu ia lá desatolar. Muitas vezes o toner explodia em mim, por isso que eu até só uso preto, acho que é trauma dessa época. Aí voltava para a mesa dele, aí ele olhava o papel, olhava a tela, dava um traço no papel. Aí eu olhava o papel, olhava a tela, dava um traço no papel. Aí eu pensei, bom, se saiu da impressora, estava no computador. E se está na tela, está no computador. Acho que eu posso eliminar a desgraçada da Da impressora da jogada. impressora.
E fui perguntar para ele, então, Guilherme, me conta aí, o que você está fazendo e tal. E aí ele fazia o seguinte, ele estava conferindo o extrato. Então, o fundo de investimento Tinha um extrato. fazia várias operações no dia anterior, isso era bem cedo, né? Então, comprava ações, fundos, né, de título público, etc. Era tudo registrado numa planilha. E o banco mandava o extrato. E ele precisava conferir se o banco estava mandando o extrato certo. Era batimento de cota, o nome do processo. Só que vinha assim, lá na planilha eles registravam compra de Vale, compra de Petrobras, e no extrato vinha assim, operações de renda variável. Não era... Aglutinado, não era separado. E alguns era aglutinado, outros não era uma coisa assim, organizada. Trivial. Né? Beleza, aí eu criei um sistema que sempre que aparecia uma ação listada em bolsa, ele classificava como renda variável. Se aparecia um título público, LTN, NTNB, etc., eu classificava como renda fixa. Se aparecesse uma commodity, ouro, sei lá, soja, ele classificava como commodity. Se aparecesse dólar, iene, euro, ele classificava como câmbio. Né? Se aparecesse alguma coisa que ele não sabia classificar, o sistema, não sei classificar. Aí ia lá o Guilherme, na lista de operações, e dizia como que aquilo tinha que ser classificado. Da próxima vez, já vinha classificado. E eu, sem saber, estava fazendo uma coisa chamada aprendizado de máquina supervisionado, que é das técnicas que a gente usa na inteligência artificial. Como que você ensina a máquina a imitar o ser humano? O que você define como inteligência artificial? Pra gente, inteligência artificial é quando a máquina imita o ser humano numa tarefa específica. No caso, nesse caso a inteligência artificial imitava o analista de operações. O Guilherme. Ele fazia, você ensinou a máquina a imitar o Guilherme. Fazer o que o Guilherme fazia, separar. Fazer o que o Guilherme fazia e que ele não gostava de fazer. Esse é o outro ponto. Porque o que aconteceu? Eu fiz esse sisteminha numa planilha, rapidinho e tal. Não era uma coisa escalável que a empresa inteira estava usando. E o CEO, na época da Gavel, o diretor de operações, João Batista, ele viu aquilo e teve a ideia. Vou botar o Miguel na área de operações, fazendo essas coisas chatas aí, que ele vai automatizar tudo, né? Ele não gosta de fazer, olha só como ele é com a impressora. Aí eu saí da área de TI e fui para a área de operações para fazer o batimento de cota. Então eu era o cara que depois ia lá na impressora, eu comecei imitando o Guilherme. E aí, passou, 3 semanas, eu já tinha feito o sistema que fazia isso. E foi quando eu percebi. Eu posso delegar para a máquina tudo aquilo que eu não tenho paciência, que eu não gosto de fazer e que é minimamente robótico, que é repetitivo. E que ela vai fazer melhor. Vai fazer melhor e não vai reclamar. Qualquer pessoa. Exatamente. E eu posso ir aprimorando esse sistema, essa capacidade dela. Né? Não é uma coisa que eu faço e acabou. É uma coisa viva. Né? Ela vai se tornando mais inteligente na medida que eu vou dando mais exemplos para ela, mais dados para ela. E esse foi o meu primeiro sistema de machine learning. Foi um sistema para fazer a classificação do extrato e o processo de batimento de cota, que demorava a manhã inteira. Do Guilherme e de outros analistas. De outros que não gostavam também. Que não gostavam de fazer isso, que era um trabalho uma coisa mecânica, não acrescentava nada intelectualmente para eles. É como separar joio do trigo. Vou ficar ali... Catar feijão. Catar feijão, que tá bom, que não tá bom. Exatamente. Você ensinou a máquina a separar o feijão bom do feijão que não estava tão legal. Essa foi a ideia. E essa foi quando eu tive essa percepção. Então agora eu posso criar algoritmos, eu posso criar software que aprende facilitam. A imitar tarefas que as pessoas fazem no computador. Para que elas não precisem fazer as tarefas que elas não querem. No caso, assim, para eu não... Né, era uma coisa bem egoísta, né? Eu não quero fazer o batimento de cota, então eu vou fazer um sistema... E aí o que acontecia? Ao invés de passar 4 horas, a manhã inteira, várias pessoas chegavam em 15 minutos, já estava tudo pronto, já tinha avisado o banco na diferença do extrato, e o analista de operações tinha tempo para se dedicar às nuances. Tinha tempo de fazer o atendimento humano, de ter interação humana, de ver aquilo que a máquina não é capaz de ver. De revisar o trabalho da máquina, exatamente. Exatamente. Muda a dinâmica de trabalho dele. E a gente manteve o mesmo número de pessoas e multiplicou por 10 a capacidade operacional. E a felicidade do time. Ele não precisava mais chegar às 7 horas da manhã, agora ele podia chegar às 8h30 e já estava tudo pronto. Feito. Já estava pronto. Ele recebia, se tivesse algum problema, ele recebia no e-mail dele antes. Então, essa, pelo menos, é a visão que eu tenho, né, da IA como uma ferramenta que me dá tempo. Me dá tempo de fazer aquilo que eu gosto. Você escolhe fazer aquilo que você acha mais interessante, que é mais produtivo, e deixa coisas mecânicas para uma máquina que pode fazer uma vez que você ensina. Exatamente. Aí nasce a inteligência artificial. A inteligência artificial nasce daí. É isso. É isso. Né?
Tem uma outra história que eu costumo contar para ilustrar assim, esse conceito de inteligência artificial, que é a história do Alva John Fisher. Sabe quem foi o Alva John Não. Fisher? Ele foi o incrível inventor da máquina de lavar. Máquina de lavar Sabia disso, Bruno? é Nem um eu. instrumento... Fisher. É uma máquina super importante. Eu já fiquei sem máquina de lavar. É um horror. E ele criou por conta... Foi até uma história de amor que ele tinha lá com a esposa dele. Ele era um metalúrgico americano. Então passava a semana toda soldando placa, suava muito e tal. E no final de semana ele ficava sentado ali na beira do riacho só observando a esposa dele lavando Lavar as roupas aquilo dele tudo. no rio. Ela vinha com um cesto na cabeça, ia até o rio, aí tirava uma roupa, molhava, como é que se diz? Torcia, aí batia na pedra. Aí ao longo do tempo ela foi ficando um pouco irritada que ele estava só observando, começava a socar a mesma roupa com raiva. E um Ele dia não ela não ajudava, ajudava, né? e um dia ela foi interpelar ele. Pô, John, eu tô aqui lavando aqui suas roupas, você fica aí só olhando, que história é essa? Não, meu amor, você não tá entendendo aqui, vou te mostrar. Vem aqui, vem comigo. Aí eles foram ali para a garagem da casa e ele mostrou para ela uma máquina, onde ela botava a roupa, botava água, girava uma manivela e a roupa, magicamente, Magicamente. saía lavada do outro lado. Uhum. O que ele fez? Ele criou uma máquina que imitava O que ela aquela fazia? inteligência específica da mulher dele, De lavar a né? roupa. De lavar a roupa. Torcer a roupa. Torcer, lavar, enfim. E a conto essa história para ilustrar esse conceito da inteligência artificial. É quando a máquina faz algo que antes só um ser humano fazia. Quando a máquina imita o que um ser humano faz. O chat GPT é a máquina imitando a forma que nós escrevemos na internet, né? A forma que nós registramos a maneira como nós escrevemos. O que é uma ferramenta, né, um Midjourney, que é a ferramenta que gera a imagem? É uma máquina que imita a forma como a gente... Como as pessoas de design fazem as fotografias nas imagens. Exatamente. É sempre uma imitação. Não à toa, um dos artigos que inaugurou esse conceito, não era o nome ainda, era o conceito da inteligência artificial, foi um artigo escrito em 1950 pelo Alan Turing. Alan Turing, o criador do teste de Turing. E o nome do artigo é Jogo da Imitação. A pergunta que ele faz é, será que nesse jogo de imitação das máquinas imitando os humanos, a gente consegue criar uma máquina que imite o pensamento humano? Ele já tinha se questionado Ele isso. questionou isso em 1950, num paper que não era nem de tecnologia, nem de matemática, era um paper para filosofia, era uma pergunta filosófica. Então saiu no departamento de psicologia e filosofia. Uma universidade, não sei se era americana ou inglesa. O Alan Turing era inglês, talvez inglês. E aí, provocados por essa questão, por essa provocação, um grupo de neurologistas e cientistas da computação se reuniram em Dartmouth, isso foi em 1956, para discutir esse assunto, né? Discutir essa pergunta. E produziram um paper. E dentro desse paper tinham vários nomes. Autômatos hipotéticos, psicologia da engenharia, vários nomes. Inteligência artificial era um dos nomes. Mostraram para o exército americano. E aí um general, dentro daqueles nomes, viu inteligência artificial. É isso que a gente quer comprar. E aí, desde então, a gente, por causa do marketing, porque é um termo sexy, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu falo isso nas palestras. Se eu estiver dando uma palestra sobre autômatos hipotéticos, ninguém vem, mas põe inteligência artificial, tá lotado. Vai, até por curiosidade. E aí, desde então, inteligência artificial... Autônomos hipotéticos é ruim. É, bem ruim. O som, né, também. Péssimo. Parece, sei lá, sistemas lineares. Exatamente. A gente usa esse termo, inteligência artificial, para se referir a todo esse conjunto de tecnologias que... Mas se você parar para pensar, forçando uma barra, quase tudo é uma inteligência artificial. Né? Em termos de funcionamento. Em termos de funcionamento. Né? Porque você está ensinando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qualquer sistema informático que você usa. A batedeira de fazer bolo. A máquina de lavar. Exatamente. Algum engenheiro ficou observando o comportamento humano de fazedoras de bolo ou fazedores de bolo e criou uma engenhoca, uma máquina que... não substitui, repara, sim. que não substitui, mas facilita, ao invés de ela ter que ficar batendo na mão o tempo todo, ela usa uma máquina que faz ela chegar mais rápido ao resultado, que é ter aquela mistura com aquela consistência. Então a inteligência artificial, nessa definição, está com a gente há muito tempo. Há muito tempo, desde 1950, a gente tem essa... Aí a gente teve meados do século passado. A gente teve algumas oscilações, então ela teve esse boom ali no início do termo, surgiu por um certo fetiche de nós, cientistas da computação, engenheiros de software, de querer criar uma máquina que funcione igual ao cérebro humano.
tá? Coisas que os neurologistas não aceitam. Falam, não, o cérebro humano é uma coisa orgânica, ele se modifica na medida que você aprende as coisas, a máquina Ele não é se modifica, ele é plástico, né? plástico No sentido e tal. da neuroplasticidade. Exatamente. A gente não sabe determinar exatamente como que, sei lá, a raiva, o medo, o amor surgem, né? Quais são os neurônios que são ativados, A gente sabe etc. sentir. A gente sabe mas sentir, não mas não exatamente como que é eletricamente ou, sei lá, organicamente isso. Portanto, vocês não vão conseguir fazer isso na máquina. Mas tinha essa disputa aí. E aí os cientistas da computação, então os seres humanos aprendem com neurônios. Beleza, então vamos criar um neurônio artificial. Representá-lo dentro da máquina. É o perceptron, é o nome do neurônio artificial, perceptron. Mais do que isso, os seres humanos aprendem com redes de neurônios. Eu tenho neurônios em rede. Então, vamos fazer uma coisa, vamos criar as redes de perceptrons. Que é redes neurais, né? O termo neural networks é um ramo do machine learning, né? Um ramo da inteligência artificial que usa essa analogia. Então, você coloca ali vários circuitos, exatamente. Como tentando imitar a forma com que nós entendemos, que nós aprendemos. É interessante isso que você falou, porque outro dia eu, de brincadeira, perguntei vê se você gosta do chá. Esse aí não tem inteligência artificial para fazer, não. Porque a gente não libera a fórmula. Delícia. Perguntei ao chat GPT, de uma maneira, eu falei assim, você sabe quando eu estou irritada? Mas eu falando com tom irritado. Ele falou... Por texto? Não, por voz. Por voz. Aí ele... É muito difícil você ficar irritada, Ele é sempre muito acolhedor, né? Muito acolhedor. Ele é terapeuticamente, ele é acolhedor, mas não é terapêutico. Porque ele sempre concorda com a pessoa. Qualquer pergunta que você fala, ele fala assim, muito boa essa pergunta. Nunca fala o contrário. Outro dia eu falei, você é muito puxa-saco. Aí ele, tá bom, então você me diz como eu devo fazer, me perdoe, não foi essa a minha intenção. Ele é politicamente correto até o inferno. Ele é treinado para isso. Sim, mas aí é o que eu te pergunto. Ele não tem sentimento, isso é um fato. Ele sempre coloca como eu imagino, né, que seja desagradável, sentir raiva, desagradável, sentir não sei o quê. Mas ele não tem essa noção. E, às vezes, eu sinto que eu vou confundindo ele. E aí ele vai se recalculando o tempo inteiro para tentar fazer uma paz. Ele fala, então me desculpe. Aí eu falo assim, será que é possível um dia ele sentir? Porque a sensação que eu tenho é que não. A gente... Eu, assim, do ponto de vista técnico, eu não vejo muito sentido em criar uma máquina que sinta. Porque justamente eu uso a máquina para que ela não sinta, para executar. Senão ele um dia vai falar, quer saber de uma coisa, Miguel? Você está muito chato para você. Não, e aí a gente volta para o mundo, sei lá, antes da humanidade existir, que era rochas e tal. Qual é o sentido de um mundo onde só tem robôs? Assim, eu não quero criar esse mundo, eu não vejo sentido num mundo inorgânico onde, sei lá... E ele dá essa ilusão de que pensa, mas na verdade ele é uma estatística. Ele calcula qual é a palavra... Tolkien, né? Mas na verdade, quais são os caracteres que têm a maior probabilidade de continuarem os caracteres que você mandou antes. E ele faz esse cálculo não com... Imagina que o ChatGPT, por exemplo, ele pegou todo o texto que a gente já escreveu desde os primórdios, desde que a gente escreveu o primeiro A, desde que é o verbo, né? Desde que a gente escreveu a primeira palavra. No início era o verbo. Lá no início era o verbo, Aí pegou e botou tudo num banco de dados, numa planilha com todas as palavras. E aí ele pegou uma mão de obra super barata, na Índia, China, etc. E essa mão de obra super barata, ela ia fazendo o aprendizado de máquina supervisionada. Então, se tinha uma frase lá que era politicamente incorreta, ele marcava, essa frase é feia, essa frase é feia, isso não é legal. Então, ele foi fazendo esse supervisionamento e aí ele pré-treinou, né? Por isso que é pré-trained, esse modelo que ele sabe qual é a palavra que deve continuar a frase, de modo que a frase seja muito agradável de ser lida e muito politicamente correta. Mas, na prática, ele é só uma estatística.
Então, falar que o ChatGPT vai desenvolver sentimento, para mim, é como você falar que um triângulo vai desenvolver sentimento, sabe? Uma coisa assim. Ele é Ou uma uma... bicicleta Ou uma bicicleta vai vai desenvolver falar para você, sentimento. oi, legal, hoje a gente tá Tô aqui com frio, super. sei lá. Exatamente, não tá legal, gente, hoje aqui, tá Então, frio para andar hoje. exatamente. É um cálculo matemático, é um cálculo estatístico. Ele pode... E aí, o teste de Turing. O que era o teste de Turing? É você colocar pessoas para conversar com outras pessoas e com máquinas sem a pessoa ver se é uma máquina ou uma pessoa. E a pessoa não tem a capacidade de discernir o que é a máquina e o que é a pessoa. Esse é o teste clássico de Turing. De Turing. Que já está, digamos assim, superado. Hoje, você conversa com o ChatGPT, se você não vê que é o ChatGPT, até você consegue identificar e tal, mas... né, grosso modo, você não percebe mais. É como se fosse uma pessoa. Ele imita perfeitamente uma pessoa conversando com você. Talvez a gente tivesse que atualizar esse teste, né? Então, não basta eu estar conversando por texto. Mas se você colocar um robô, eu vou perceber. Porque a feição dele não vai mudar. Qualquer robô que você vá conversar humanoide, né, você percebe que é um robô. Tá? Então, o teste de Turing, talvez, se for atualizado, não está superado ainda. Essa ideia de você não saber se é um ser humano ou não. E aí, essa é a dinâmica do que a gente vive hoje, né? De uma... alimentando uma ilusão de que as máquinas vão desenvolver sentimento, quando elas, na verdade, são só cálculos. A grande questão, assim, que... Aí eu acho que a gente está entrando num campo mais filosófico, a gente não sabe exatamente como que surgiu a vida humana, assim, qual foi a centelha, né? Não sabemos. Então, será que vai acontecer alguma centelha como essa dentro das máquinas que vai surgir um novo tipo de vida que a gente não sabe como é que é? É o grande questionamento filosófico. Esse é o grande questionamento filosófico. Que cabe até a humanidade. Assim como surgiu o ser humano, sei lá, do peixe, da bactéria, sei lá o quê, será que desse emaranhado aí pode surgir alguma coisa parecida com consciência, com... O tal do sopro da vida. O sopro da vida. Digamos Essa assim, é a questão. que é o que seria a origem da palavra alma, né? Que é espíritus. Exatamente. Né? Do latim, que é sopro, né? A alma. Essa é a questão filosófica. Porém, eu tenho uma visão mais pragmática, assim. A inteligência artificial está a serviço da eficiência, está a serviço do capitalismo, é para aumentar o lucro das empresas, é para fazer as empresas produzirem mais, gastando menos recursos, assim, humanos principalmente, para as pessoas fazerem mais rápido, aumentar o lucro. Essa é a dinâmica, esse é o plano que está por trás. Que não é objetivo. E que não é uma coisa assim nova. Sei lá, há quanto tempo que a gente vem com essa mentalidade? É simplesmente uma nova Revolução etapa industrial. É uma nova etapa do desenvolvimento capitalista, trazendo todas as mazelas que vêm junto, assim, né? Já tem notícias aí de pessoas que se tornam viciadas em usar IA, se tornam paranoicas, né? Desenvolvem incapacidade de lidar com outras pessoas. Então, tem os riscos, que toda nova solução traz novos problemas. Mas, para mim, é muito mais um risco de... A IA vai ser controlada por poucas pessoas que vão controlar as outras do que a IA vai controlar todo mundo. Entendi. Isso vai ter sempre algum ser humano que é o dono da máquina. Manipulação de um pequeno grupo, né? Como sempre foi. Como sempre foi, não é nenhuma novidade nesse sentido. Talvez seja mais sedutor, seja uma ilusão, mais mais sofisticada. Que se a pessoa não tiver o conhecimento, ela cai. Muito fácil. Então, isso no Brasil é um problema seríssimo. Ainda mais com as deepfakes, né? Exatamente. A pessoa não tem discernimento. Outro dia eu recebi uma coisa que era IA, assim, claramente, que era uma baleia pulando num barco, e sabe, uma coisa assim, clara, né, assim... e aí você começa a pegar pessoas públicas, sei lá, político, fazendo coisa que não faz, vira uma... que por acaso, né, provavelmente muitos políticos têm acesso a essas IAs, talvez financiem, ou talvez vão financiar, vão criar suas próprias redes, suas próprias IAs, ou as grandes empresas que têm muito dinheiro para isso. Então fica ou até dinâmica entre os países, né, com a situação hoje. Tem Estados Unidos contra a China. Exatamente. Estados Unidos e China criam. A Europa cria as leis. A China fornece mão de obra, o Brasil é o tubo de ensaio. Tudo é experimentado no Brasil, porque aqui a gente tem uma regulamentação de privacidade que existe, mas aquela coisa assim, a lei, entre a lei e a realidade,
A gente é um dos A lei países que até mais... existe, mas a lei ela existe, não é mas... praticada. E o fato de você ter uma lei não significa que você não vai ter pessoas que não respeitam aquela lei, né? Uhum. E o fato de você ter uma lei não significa que você deve seguir necessariamente, estritamente aquela lei, né? O exemplo do professor que me reprovou porque eu faltei um dia a mais. Então, a gente tem uma mentalidade mais propícia, eu acho, à experimentação, até pela nossa dinâmica, assim, ou você experimenta ou você tem que... Mas talvez eu acho que o que está faltando Usa muito a é internet. esse conhecimento básico, assim, que vai deixar as pessoas sem... Não estou falando ser um gênio da inteligência artificial, mas saber que a gente está diante de uma massa de manipulação bastante sedutora, bastante eficiente, mas é uma máquina. É uma máquina. No fundo, é uma máquina. É uma máquina usada por uma pessoa com determinados objetivos. Que não é a seu favor. Não necessariamente. Não necessariamente. Te vender um produto, te influenciar a tomar alguma decisão, a votar em alguém, a ir para algum lugar, a viajar para algum lugar, a dormir mais ou dormir menos, a trabalhar mais, a reclamar menos. Por trás de toda máquina tem sempre um ou mais seres humanos que usam aquela máquina com algum objetivo. A maior parte dos objetivos, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, assim, é essa da eficiência. É aumentar o lucro, é fazer mais com menos. O que você chama de inteligência artificial generativa? É essa que vai aprendendo. Eu estava falando da cronologia da inteligência artificial. Surgiu ali com a Alan Turing, depois o John McCarthy, né, que cunhou o termo inteligência artificial. Aí a gente viveu... Aí teve um dos primeiros usos da inteligência artificial, assim, chatbot, foi um chatbot chamado Elisa, que era um terapeuta. Olha que coisa, era uma terapeuta mas era muito rudimentar, né? Ela meio que dava respostas assim muito básicas. E o criador, ele ficou horrorizado com o potencial daquilo e quis descontinuar o projeto, e ele foi meio que jogado para escanteio, sumiu, foi, né, aquela coisa do mundo acadêmico, foi para uma universidade, né, onde é que ele foi parar. E aí perdeu um pouco o gancho, perdeu o financiamento, aí o inverno da IA, a gente chama, né? Aí teve o inverno da IA, aí depois a IA voltou, eu me lembro daquela matéria no Fantástico, a IA ganhou do Kasparov no xadrez. Aí começou a ter... Aí eu até lembro de assistir isso no Fantástico, mas ok, é só uma curiosidade, mas ainda como uma promessa, né? Mas não muda muito a minha vida e tal. Aí veio a internet. Aquela coisa rudimentar dos sites estáticos, depois vieram as plataformas. Aí você pega, por exemplo, o Netflix. Eu sou de uma época que para assistir filme, eu tinha que ir numa loja física, num lugar. Sim, as locadoras. Locadora, Blockbuster. Aqui no Rio tinha uma chamada Colortel, que eu ia muito lá. Eu ia lá, e lá tinha um carinha, né, uma pessoa que ficava ali atendente, trabalhava na loja. As fitas eram fitas mesmo. Depois que foi pro embalagens, CD. Depois o DVD. Depois o Blu-ray. Aí tava lá as embalagens com a capa, né? Atrás você tinha ali a sinopse. E o cara que tava lá, ele sabia os filmes que eu tinha alugado, porque eu sempre conversava com ele. Aí ele me recomendava, vê aquele, você vai gostar desse e tal. Vai gostar do outro. O que é a Netflix? É uma inteligência artificial que imita esse cara. Exatamente. Tá? Você vê um filme, ele já te sugere uma série, um filme, etc. Até chegar ao ponto de ele produzir um sob medida para você, onde você vai ser o personagem principal com o teu rosto. Se isso for algo que vai te deixar mais tempo na tela. Pode ser que você não queira ver um filme que você é o personagem principal. Não vou gostar, mas vai ter gente que vai. Vai ter gente que vai. Mas o fato é assim, ele vai fazer um filme personalizado para você e que não vai ser escrito... Essa é o que o Val Harari... o temor dele é esse, né? Que as histórias deixam de ser as mesmas para todo mundo. Perdemos o coletivo, né? De aprender com as histórias compartilhado, né? As mesmas histórias. Esse é um dos problemas que ele fala no livro dele, Nexus. Aí você pega o Instagram, é a mesma coisa, é uma inteligência artificial que recomenda conteúdo que vai me deixar mais tempo lá. A Amazon, recomendo... Então, são inteligências artificiais, a partir dos anos 2000, que passaram a prever.
a prever qual é o teu produto, comportamento. a prever qual é o conteúdo, a prever o tempo, né? Qual a temperatura que vai ser, a prever o lucro, a prever se um e-mail é spam ou não é spam. São as inteligências artificiais preditivas. Em 2022 para 2023, a gente teve o lançamento pela OpenAI do ChatGPT, que inaugurou essa nova categoria de produto, né? De novo aqui falando de capitalismo, mercado, que são as inteligências artificiais que a gente chama de generativa. Que ela não só prevê, ela gera, por isso que é generativa. Ela gera um texto, ela gera uma imagem, ela gera um vídeo, ela gera uma apresentação, ela gera, é por isso que é generativa. Na prática, na verdade, ela prevê qual é a palavra, prevê qual é o pixel, no caso da imagem. A partir... Mas ela não é aquela coisa, ela é propositiva. Ela não só recomenda compre isso, ela de fato cria algo novo que não existia antes e que é talvez até melhor do que o que existia antes, né? Por isso, aí veio essa ideia da inteligência artificial generativa, que é esse boom que a gente está vivendo. Agora. E aí, desde o ChatGPT, hoje são milhares, talvez milhões de ferramentas diferentes de inteligência artificial generativa. Mas que para a inteligência artificial generativa ter existido, a gente precisou da internet existir, a gente precisou que as pessoas publicassem milhões e milhões e milhões de fotos, vídeos, descritos, textos, né? Que isso fosse catalogado no banco de dados, que os indianos lá, mão de obra barata, classificassem aqueles textos, que todo mundo tivesse celular com internet para fazer mais texto ainda e usar... Ela se valeu de livros de todo mundo, de tudo. Todo o conteúdo, né? Que a gente já escreveu e colocou no meio digital. Tudo, né? Ela fez essa conta... e ela consegue... o computador faz a conta muito rápido. Então, é como se ele fizesse essa conta. Cada palavra que você vê, quando você põe no ChatGPT, ele vai te dizendo por palavras, né? Ele faz essa conta muito rápido. Quando você manda oi, tudo bem? Ele faz a conta lá. Qual é a palavra que geralmente vem depois de oi, tudo bem? Tudo e você. Ele faz essa conta muito rápido, por isso que gasta muita energia. Imagina essa conta. Analisar todos os textos nessa velocidade. Então, uma das coisas que eu fico pensando é que a inteligência artificial demanda cada vez mais energia elétrica, de fato. Elétrica. A Microsoft e a Meta estão discutindo fazer uma usina nuclear para poder alimentar os seus sistemas de IA. O livro do Miguel Nicoleles, é um neurologista, né? Sim, maravilhoso. Bem pro lado crítico, assim, né? Anti-cientista da computação. Ele tem um livro dele que é uma história, né? É o primeiro livro dele que é uma história. Ficção. Chama Nada Será Como Antes. E é um mundo que se passa em 2036, distópico e tal, onde a criptomoedas e inteligência artificial correspondem a tipo 60% do consumo de energia elétrica do mundo, uma coisa assim. E ele coloca exatamente no livro que quem dominar a energia domina o mundo. Não é à toa que as principais empresas do mundo são empresas de tecnologia, energia e banco, né? Exatamente. Dinheiro, energia e tecnologia. Só não muda o Palmeiras, né? O Palmeiras continua ganhando. O Palmeiras, ele só não mexe o Palmeiras continua ganhando. Tem uma frequente do livro, o Palmeiras como grande ganhador. Claro, porque ele é um palmeirense roxo, né? Assim, verde, muito verde. Eles vão pro estádio e tal. Não mudaria. Aí o estádio é todo vigiado, as pessoas não vão mais no estádio. Só vai para o estádio quem quer usar a internet do estádio, porque a internet é muito cara. É um mundo onde as pessoas só assistem em casa e tudo é aposta. As pessoas apostam qual é o primeiro jogador que vai sofrer falta, qual vai ser a cor da chuteira. Que é o que está começando a acontecer hoje. Ele fala isso, né? Então, o que eu escrevi lá já tá acontecendo. Não vai ser 86, eu acho que vai antecipar muito, porque... É difícil discordar dele, né? Porque, enfim... Mas o fato de alguém prever algo que vai acontecer no futuro modifica o que vai acontecer no futuro. Né? Então... mas aí se pensar que quantos por cento vai ler o livro do Miguel? Ou entender? Mas o que eu estou falando é que o movimento de massa já está acontecendo antes. Já. Eu acho que ele realmente está fazendo é muito boa a leitura, assim, recomendo. Recomendo. Muito bom, muito bom. O título é maravilhoso. É muito bom. Né? Mas ele, assim, tem essa perspectiva muito mais médica. Eu diria, do que para negócios, assim. Ele não vê, ele fala muito pouco dos benefícios. Eu diria que a inteligência artificial traz muitos benefícios. Você
Muito. Por muitos exemplo, benefícios. medicina. Na medicina. Eu não tenho dúvida de que uma das profissões que vai acabar dentro da medicina é o leitor de exames. Aquele colega que fazia ultrassom, a ressonância magnética, dava o Era o médico laudo, leitor de exames. a IA vai fazer, e vai fazer melhor. Uhum. Assim, porque tem todos os dados, diagnóstico de doenças raras, vai fazer melhor. Então, tem certas coisas, assim, você me perguntar, mas o atendente de pronto-socorro vai acabar? Não. Tomar uma decisão sobre um tratamento ou outro, a IA vai ajudar. Mas chega uma hora ali que você e o paciente, vocês vão ter que escolher. Tem um gráfico que eu falo muito desse gráfico lá no MBA, do MBA da Exame, falando aqui já rápido jabá. Os meus alunos já sabem disso. Esse gráfico, ele coloca assim, atividades que demandam muita interação social, é um eixo, e atividades que demandam muita criatividade é outro eixo. As atividades que demandam muita criatividade e muita interação social não vão ser substituídas. Não vão ser substituídas. Mas se a sua atividade demanda pouca interação social e pouca criatividade, tem grande chance de ser substituída. E aí você pega, por exemplo, o radiologista. Há um tempo atrás, alguém fez um artigo, a profissão de radiologista vai acabar. Aí, nesse estudo, passou um tempo, não acabou, a profissão de radiologista, e foram ver lá as atividades do radiologista. São 34 atividades. Uma delas é ler o exame. As outras é se comunicar com um colega, verificar se o seu equipamento está funcionando, se comunicar com o paciente, ajustar o equipamento para que aquele exame, a posição certa. E a gente às vezes confunde a profissão, resume, né, as tarefas da profissão ao nome da profissão. Ele não é um leitor de exames radiológicos, né, ou um operador de máquinas radiológicas. Ele tem 34 tarefas diferentes. E talvez seja mais preciso no resultado. Sim, a IA pode ajudar ele a não fazer o que ele não gosta, ou o que é mais robótico e tal, analisar o resultado, escrever aquele laudo que talvez é meio robótico, formato de escrever, mas não elimina a necessidade de ter ali uma pessoa olhando, que interaja, que faça com o paciente, com os médicos envolvidos, enfim, né? Que perceba as nuances. Que faça essa conexão social. Essa conexão social. E perceba as nuances, não tem alguma coisa estranha, né? Porque aí, às vezes, já aconteceu comigo uma vez, eu fui fazer um artigo para publicar no LinkedIn, né? Que é um texto bem robótico, cheio de fórmula para escrever no LinkedIn. Então, a AI é muito boa para tudo que é fórmula. Então, para escrever em rede social, marketing, ela é muito boa. Então, fui lá, vamos fazer aqui um paralelo entre mundo corporativo e lei de Newton. Aí ela começou, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, quarta lei de Newton, quinta lei de Newton. Eu fiz essa... Sim, tem alguma coisa estranha. Como assim? É isso, então, aí eu falei, olha, o ChatGPT aqui não tem, né? Aí ele, me desculpe, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele é muito educado. É muito engraçado isso. Mas se eu não supervisiono ali, eu vou usar a IA para ser burro, né, na internet. Não, para pagar um mico. E para pagar um mico. Então, a IA, ela vai ter sempre essa coisa que a gente chama de alucinação, que na verdade não é alucinação, ela é treinada para fazer algo diferente do que já existe. Então, não é alucinação, ela cria, entre aspas, ela com inventa, material. né, então, ela vai sempre poder alucinar, sempre. Não existe você eliminar a alucinação por definição. Então, você tem sempre que ler o texto, né, ou, sei lá, o output, né, o que ela gera, e criticar aquilo, dizer, tá certo, não tá certo, vou usar, não vou usar, editar. Então, vai ser, no caso do radiologista, de novo, alguém tem que... esse exame tem alguma coisa estranha nesse resultado que a IA tá me dando. Ela tá dizendo aqui que o cara tem um câncer, não sei o quê, mas... Vou tirar de novo essa foto. Então, exatamente. Tem um monte de nuances, não é só 0 e 1, entende? O mundo não é só 0 e 1, a realidade é muito mais complexa. Os profissionais serão aqueles que farão boas parcerias com a máquina. Com os meios de produção, né? Exatamente. Com os meios de produção, que foi só computador há um tempo atrás. E agora? Excel, né? Não é? Tinha uma época que você botava no currículo pacote Office, SOS Computadores, curso de SOS Computadores, era diferencial. Hoje você nem coloca domínio Windows, sei lá, você não saber usar rede social, virou uma... Tá implícito. Tá implícito. E a IA hoje é um diferencial, mas em algum momento vai ser... A gente não vai nem lembrar como era viver sem. Mas isso talvez tenha uma coisa que porque tem gente hoje que usa a IA sem esse comportamento de esse é o problema. Crítica. E o cérebro é um organismo plástico, no sentido, se deixar de usar, ele atrofia.
É. Então, assim, isso, você botou um vídeo no seu canal, né? O Inventor Miguel, maravilhoso. O cara tá lendo um discurso lá, um cara muito humilde, lendo um discurso muito interessante, bonito. Tava Isso é até engraçado brincando esse com vídeo. eles hoje na hora do almoço. E aí, de repente, o cara, não, se você quiser, eu posso aprimorar um pouco mais, e não sei o quê. Ele foi Se lendo. você quiser mais emoção, Mais eu posso... emoção, se você quiser uma coisa assim. Não, Ele ele leu leu completamente. literal. Literal. Até o que A- a inteligência colocou. Olha, eu fiz isso aqui, mas se você quiser, eu posso. Outro dia eu vi uma matéria num jornal impresso. A matéria começava assim: segue abaixo o texto que você pediu, não sei o quê. Para a matéria. Não tem... um amigo meu outro dia virou para mim: ah, Miguel, eu escrevi um livro com IA. Falei: ah, não, que legal. O cara que nunca tinha escrito nada, assim, nunca tinha visto ele escrever um post. Ah, não, que legal. E ficou bom? Não, não sei, não li. Como assim? Como assim? Você Ele escreveu não pra quê? supervisiona? Exatamente. Você escreveu pra quê? Entendeu? Pra quem? E tem uma outra coisa que vou testar essa pesquisa do MIT, né? O professor, ele dividiu a turma em 2 grupos. Um grupo usava o ChatGPT, inteligência artificial, para resolver o exercício. Outro grupo não usava. Aí deu o exercício, o grupo que usou o ChatGPT Muito resolveu rapidamente muito rapidamente. respondeu. O que não usou demorou mais, mas acabou resolvendo. Conclusão, inteligência artificial muito melhor e Claro. tal. Aí passou umas 2 semanas e ele foi perguntar para os alunos sobre o exercício. Quem usou o ChatGPT não lembrava. De nada. De nada, não lembrava do exercício, não lembrava da resposta, não lembrava de nada. E quem nem usou, e quem não usou, lembrava com Lembrava nuances do processo, porque fez o processo, o Fez o processo, raciocínio o de raciocínio. criar, de batalhar. Exatamente. Isso vai ser o grande Exatamente. desafio. É o que eu falo, que a IA está a serviço da eficiência. E o aprendizado, ele é uma certa ineficiência do cérebro, né? Se você não suar, Não né? participar do não processo, se angustiar, não correr atrás da resposta, não errar não e vai dar aprender, certo. você não aprende. Então tem tem 2 pesquisas do MIT que falam, um estudo, depois uma pesquisa mais pesquisa mesmo, onde eles meio que chegam a essa conclusão do risco da IA fazer, como é que se diz, uma atrofia cognitiva. Exatamente, uma atrofia Porque as pessoas cognitiva. deixam de usar o É como cérebro se estivesse terceirizando a sua cognição. O que é um risco. Por isso que é risco. importante, eu fico nessa jornada aí de educar as pessoas. De falar, não é para te substituir, é para acoplar Para acoplar. ao seu trabalho. Usar de forma É uma parceria inteligente. para que você possa ser mais eficiente. É um assistente. Exatamente. Bru, vamos para aqueles gravuras. Esse aqui da Marta Gabriel, né, que eu achei bem interessante, a era dos clones de voz já começou. Eu estou Não é só falando de voz, isso, não, de tudo, mas o voz, porque assim, ano passado, início do ano passado, eu recebi muita coisa, tinham clonado minha voz, me botando em situações. Aí foi tão interessante que eu falei assim, gente, lembra, mas não sou eu. E aí eu tinha que explicar às pessoas, porque pegaram vídeos meus, trocaram o texto com uma voz que imitava a minha. Cara, eu acho que eu tive que responder, mas a equipe teve que responder mais de 200 pessoas. Falando, não, isso aí, Não, isso é inteligência muito artificial. sério. É muito risco. E você não tem para onde denunciar. A verdade é essa. O processo de denúncia é muito lento. Não, mas e as redes não querem. Então, se está Não viralizando. tão nem aí, entendeu? Então aquilo foi uma coisa, eu indicando uma astróloga para fazer casais, almas gêmeas. Não, me botaram falando da alma gêmea de Fátima Bernardes com namorado. Tem vários casos. Eu Tem olhei um caso isso, eu falei, gente, eu jamais falaria isso. Atores que a empresa pegou um ator e botou o ator para fazer propaganda do implante dentário, umas coisas assim. Tem alguns casos assim, porque ficou mais fácil fazer. Isso já era possível fazer antes, montagem, né? Montagem, só que era demorado, você tinha que ter um conhecimento de edição e tal. Hoje Mas vai isso IA. da voz ficou um pouco assustador. É assustador. Eu tenho Porque meu de uma voz coisa é também. você botar a voz numa outra pessoa, outra coisa é botar num vídeo meu, num vídeo seu. Por isso que talvez, aí eu não sei, mas talvez a mídia tradicional ganhe mais importância. Porque, bem ou mal, ela tem responsabilidade, ou pelo menos mais responsabilidade em relação ao que publica. Eu falo pela Exame, assim, lá, os nossos jornalistas, eles se responsabilizam. É uma marca que existe desde 1956, né, na época que surgiu o termo inteligência artificial. Então, há um respaldo, há um treinamento deles em relação à apuração do que é verdade, do que não é. Acaba sendo uma fonte mais confiável.
E também as fontes oficiais. Então, você quer saber o que o Miguel tá falando, você vai no Instagram do Miguel. Se você viu em outro lugar, talvez não seja ele que falou. Eu tive que explicar muitas pessoas que aquele azulzinho ali checado Exatamente. dá a certeza que você é você. Exatamente. Porque isso aparecia uma opção de lugar que não tá. Falei, olha, tá vendo essa bolinha azul que tem do lado? Isso certifica que esse sou eu. Que foi oficialmente você que falou. Então, vê se tá na bolinha. Não, não tem a bolinha. Então, assim, como a gente, num país como o nosso, existe essa ignorância, mas não ainda mais quando você compartilha pelo WhatsApp, assim, um vídeo. E não é uma questão de... É porque não é explicado, né? Querendo ou não, a gente tem que fazer um papel educativo no sentido de informar. Então, as pessoas falavam, não, Bia, mas você vai botar a bolinha? Eu falei, mas as pessoas não sabem que isso aí é certificado. Então, tem a opção de outros... como é que se diz? Selos, né? Tem pessoas que... Tudo que fizeram de... Eu anunciando coisas que eu nunca anunciei, coisas desse tipo, não tinha selo nenhum. Então, é uma maneira de você explicar. E as pessoas, mas eu nunca tinha reparado. Eu falei, não tem. Né? Então, vai assim, na fonte oficial. Se você vê um tem que vídeo... pergunta, né? Pergunta, vai na fonte oficial, vê se aparece lá também. Confere em outros lugares, confere na mídia. E tem uma questão também da... Se você estiver falando uma coisa que a pessoa concorda, ela... Não, é claro que é verdade. Tem o próprio viés da pessoa, né? Então, isso é muito arriscado, assim, até para fins políticos, né? Você põe um vídeo do Lula falando uma besteira para quem não gosta dele, é claro que é verdade. Mesma coisa, você põe um vídeo do Bolsonaro falando uma besteira para alguém que não gosta dele, é claro que vai ser verdade. Não que seja difícil achar eles falando besteira. Não é, é bem fácil, mas a questão é que a gente tem que ter um bom senso, né? Exatamente. Que a pessoa fala uma coisa e você fala, não, peraí, deixa eu ver se é verdade. Pode até ser. Tem que verificar, pode ser, mas tudo que você vê na tela hoje pode ter sido gerado por inteligência artificial. E você não vai perceber que foi gerado, porque tá ficando cada vez mais... Não, esse negócio da voz, realmente... Eu não lembro com quem eu estava conversando isso, mas a gente provavelmente vai ver que nem você vai no supermercado e tem selo de orgânico, vai ter selo de não gerado por IA. Não vai ser selo de gerado por IA, vai ser o selo de... Você vai ter o teu selo dizendo que você realmente fez aquele conteúdo, sabe? Eu acho que esse vai ser o caminho. Eu vou ter um selo de certificação de que aquele conteúdo é real mesmo, é meu mesmo. Que nem tem o seu selo de verificado, né? Sim, tem o verificado, mas você diz um selo ainda mais fidedigno. Mais fidedigno. E não, porque hoje o que as plataformas fazem é, quando você publica uma coisa que foi feita por IA, você diz que foi feita por IA. É assim que existe hoje, que está hoje. Mas vai inverter. Eu acho que vai ter cada vez mais conteúdo gerado por IA, e quando não for gerado por IA, vai ter um selo dizendo que ali é gerado... um conteúdo orgânico, digamos assim. E biológico. Legítimo. Tá. Próxima, Bru. Aqui, vício em IA gera colapso mental. Crescem os casos de internação e prisão relacionados ao uso excessivo de IA, como o chat GPT. Isso é verdade mesmo? Assim, de internação... Então, aqui tá meio sensacionalista, né? Esses não, coisas mas de eu rede social. Acredito que isso vai acontecer. Não tem como você culpar a inteligência artificial. É um pouco a dinâmica das até drogas. Às vezes o cara... Alguém está por trás da inteligência usando, artificial. É um ser humano que usou, talvez ele tivesse já alguma certa propensão, algum outro problema, alguma dependência emocional que seja. E acaba sendo uma nova droga, uma válvula de escape para ele. Como as redes sociais também. Sim. Só que ao contrário da rede social, onde ele é um sujeito ali meio que passivo assistindo, né? Já gera vício. Que já gera vício e problemas e tal. A IA, ela te responde. Você pode namorar uma IA, você pode se relacionar, você pode ter a ilusão de estar se relacionando com uma IA. Na verdade, você não está, é só uma estatística. Então, isso gera tem aquele filme do Joaquin Phoenix chamado Her. Her. É ótimo, é a história de um escritor chamado Theodore, que é um cara, né, um loser, né, digamos assim. Quem é que faz a voz? É a Scarlett Johansson. Que só não ganhou o Oscar, né? Porque não tinha como premiar uma voz. IA. Não tinha como premiar a voz na época, porque ela
ela fez um papel Mas maravilhoso. a inspiração dos caras, né, do Sam Altman, do Zuckerberg, é a ficção científica. A voz do ChatGPT, a primeira voz do ChatGPT, é uma voz muito parecida com a voz da Scarlett Johansson. Inclusive, ela processou a OpenAI. E aí a OpenAI disse, não é a voz dela, é uma voz de alguém parecida com ela, mas não é dela. Mas essa é a intenção, de você criar esse tipo de dispositivo e cada vez mais fazer as pessoas acreditarem nessa ilusão. Eles vendem muito a ideia da AGI. É uma super inteligência que vai chegar em algum momento, vai ser, mas que ninguém sabe muito bem o que é. Que é o grande pesadelo dos dubladores. Os dubladores poderem perder. Mas assim, existe muita emoção o dublador, ele não é simplesmente um leitor de texto, né? Ele interpreta o texto. Ele é um ator. Ele é um ator. Tanto que ele tira o certificado de ator. Ele é um ator. Então, para fazer uma locução de um vídeo de 30 segundos pro TikTok... Ok. Mas para um filme... Mas para um filme de 2 horas, uma série, uma coisa assim, eu já acho... até porque o filme... o ator, as pessoas que fazem parte daquele filme, elas fazem a promoção do filme também, sabe? As pessoas querem assistir um filme feito por pessoas. A música, por exemplo, eu dou o exemplo da música. Você pode pegar e tem uma banda, não lembro o nome da banda agora, feita por IA. Vê o nome dessa banda de IA, que tava com Velvet. Velvet não sei o quê. Modern Velvet. Eu sei que ela dá 500 mil seguidores. Não, já tá quase 1 milhão. Velvet Sundown, isso mesmo. Então a IA vai substituir os músicos. Não, porque o músico não é só as ondas sonoras que saem do alto-falante. A Anitta, vamos pegar aqui, ela não é só a música, ela é um estilo de vida. As pessoas querem vê-la, as pessoas querem assisti-la, as pessoas querem segui-la, as pessoas... É uma experiência. Ver um show da Anitta é uma experiência. Exatamente, e é um estilo de vida. Ela tem uma visão política, tem uma visão de mundo, e nós precisamos disso. A sociedade, né, então é aquela coisa, né, de você reduzir a atividade a uma tarefa específica. E, na verdade, não é. Você vai ter... E convenhamos, por trás dessa banda gerada por IA, tem um ou mais seres humanos que deram os prompts, que escolheram as músicas, que refinaram os prompts, que fizeram uma foto, que foram lá no Spotify, criaram a conta, postaram, que criaram a conta. Ela fez 20 músicas, essa banda, em um mês fez 20 músicas e lançava tudo no Spotify. E as pessoas começaram, 500 mil seguidores, queremos o show. E aí não aparecia, né? Não existe a banda. Não existe a banda. Já tem 1 milhão agora, né? Então, assim, cadê o show pra ver? Não tem. Não tem. Só pra ouvir. Tem, outro exemplo é a que ficou famoso, não é banda, o personagem é a Marisa Maiô. Marisa Maiô, que fenômeno foi aquilo. Um fenômeno. Não, mas vamos combinar. Quando você olha a Marisa Maiô, eu falei assim, gente, é muito engraçado. Ela é totalmente politicamente incorreta. Incorreta. Por isso que eu achei uma inteligência bem diferenciada. Ela é totalmente incorreta. Ela fala barbaridades. Que eu falei, não, isso é inteligência engraçado. Artificial. Mas de cara eu saquei, porque ela era muito politicamente incorreta. Uhum. Não, e as cenas são muito surreais, assim, né? Total. Também é tudo surreal. Ela manda calar a boca, e não sei o que, foi traída, se você não sei o que. Faz umas piadas assim, vamos... O repórter falando de tal vai cobrir o evento. Aí aparece o repórter, pega um paninho e cobre a câmera. Não, mas ao mesmo tempo, de um humor que a gente não estava acostumado a ver. E falar, foi a IA que fez. Não foi a IA. Teve uma pessoa muito inteligente que escreveu roteirizou aquilo, que é dona da propriedade intelectual do roteiro, inclusive. Eu não posso pegar aquele roteiro e replicar. Ele é dono daquela propriedade intelectual. E que usou a IA para se expressar de uma forma que ele jamais poderia fazer sem a IA. Não, e eu achei tão interessante, porque assim, me lembrou um pouco do humor do Cacete Planeta. Né? Eu ainda falei, será que um dos meninos está por trás disso? Não sei. Mas assim, é porque o humor, com a questão do politicamente correto, foi sendo cortado. E quando apareceu aquela mulher falando umas barbaridades, porque ela fala umas barbaridades, eu falei assim, mas como assim? Eu achei interessante, porque assim, foi um fenômeno. Todo mundo se apaixonou pela Marisa Maiô, mas ninguém falou das barbaridades que ela falava. É verdade. Onde está esse senso de
certas coisas a gente não brinca, porque ela chegava e falava umas barbaridades. Foi aí que eu falei, gente, não, isso não é uma pessoa. Talvez porque eu não sei, a gente foi pra comédia, que aí já é um assunto que não é minha praia, mas falando da época do Cacete Planeta, foi uma época que eu assisti, era terça-feira, depois da novela, era uma coisa assim, claramente eram personagens, né? E hoje a gente vive caricatos. Totalmente, a gente sabia que aquilo era uma brincadeira. Tinha o Escola do Professor Raimundo. Tinha tudo. E a gente, sei lá, pelo menos nos últimos anos, assim, que eu vejo a comédia virou a coisa do stand-up. Né? Que não é muito um personagem, né? Meio que um cara fala, uma pessoa, um homem, uma mulher, falando, inclusive nem se, né? Não, E aí fica uma coisa assim, quando fantasia, é como se não fosse mais o ator fazendo a piada, é mesmo que a pessoa. E aí vem a Marisa Mayô, é um personagem, claro que é um personagem, então pode, sabe? Exatamente. Então talvez seja um pouco daí que vem Mas foi tomada por uma popularidade que eu falei, gente, não, talvez tá propaganda talvez as pessoas tivessem com saudade de um humor, que era um humor, que você sabia que era agora humor, permite, né? Não é a humor. IA permite. A IA permite. Exatamente. O que não pode ser feito por alguém que não seja um personagem de IA, né? Mais uma vez, a IA é expandindo a capacidade daquele roteirista. Exatamente. Não poderia fazer sem IA. Não poderia. Né? Nesse sentido. Próxima, Bru. Chat inteligente de atendimento. Eu achei isso ótimo, porque a coisa pior que existe é você comprar o produto, achar que a gente vai ler manual. Eu não conheço ninguém que lê manual, a não ser pessoas raríssimas. O engenheiro que faz o manual, provavelmente. E atendimento é muito chato quando você liga para reclamar de alguma coisa, a ligação cai, tudo acontece. Existe hoje realmente um chat inteligente de atendimento que a gente não se sinta idiota? Antes da IA generativa, o que a gente tinha eram os atendimentos por árvore de decisão. Então você vai lá, liga para uma companhia aérea ou para, sei lá, operadora de telefonia. Opção 1, não sei o quê. Opção 2, não sei o quê. Opção 3, não sei o quê. E aí era uma árvore, né? Se você digita a opção 3, ele te dá mais opção. Aí você digita, ele vai te dando mais opção. Por quê? Ela não tem como te dar as milhares de opções disponíveis de uma vez só. E ela não tinha a cognição, né? A capacidade de interpretar o que você está falando. Só que agora, com a inteligência artificial generativa, e isso tem começado a acontecer, você chega lá e fala, eu quero comprar mais gigabytes. Ele vai entender, então, ao invés de ele ter que passar por todo esse caminho da árvore, eu já vou jogar ele aqui. Entendi. Então, ela tem a capacidade de interpretar, entender qual é a sua intenção. E dar uma solução. E te jogar naquele espaço da árvore que é sem mais... você ter que percorrer aquela árvore. E mais do que isso, ela pode te dar uma resposta menos robótica também. Porque, você vê, assim como você tem a clonagem da sua voz para fazer, sei lá, conteúdos que você não fez, você pode ter um dublador que vai fazer o seu atendimento também, né, robô? Então, ele responde de uma maneira mais humanizada também. Entendi. Essas duas dinâmicas. Ela interpreta melhor o que a gente quer e ela dá uma resposta mais humanizada pra gente também. Não é aquela... Antes eu tinha que ter uma pessoa que gravava cada uma das etapas da árvore. Hoje não. Hoje a própria IA, grosso modo, é assim, eu ligo para o call center e falo, quero comprar mais gigabytes. Ele interpreta, manda para o chat GPT, o chat GPT dá uma resposta, manda para a ferramenta de voz que devolve para mim. Ah, mais gigabytes? Então é como se eu estivesse conversando com o chat GPT, conversando, né? É muito mais conversando do que navegando entre opções, que era é muito mais humanizado. É muito mais humanizado, talvez seja o termo. É muito mais uma conversa. Esperem com mais paciência. Tem outro problema, que é você ficar... inclusive a lei europeia de IA, ela proíbe isso, que é virar um labirinto. Então, já que é melhor e é humanizado, a pessoa vai ficar falando e não vai resolver o problema. Eternamente. Né? Então, você tem que ter uma opção que é quero falar com o humano. Você não dá para você... Numa hora que você chega... Quero falar com IA, quero falar com um humano. Então, você tem que ter essa opção. Você não pode ter só IA. Tem que ter um humano ali, em algum momento. Na lei europeia, sim. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Porque você pode ficar no labirinto e ficar lá. lá. Próxima, Bru. Chegamos no Repórter Pipinho, que é justamente uma comunidade que a gente tem, Ser Humano Sustentável, que a gente avisa quando o convidado vem, e aí eles mandam perguntas que eles gostariam de fazer para você.
A gente sempre pede para não seguir só quando o episódio for ao ar, para você não ficar influenciado. Ou então achar que você falou uma besteira e chegou um povo esquisito lá para te seguir, tá? Então, vamos lá às perguntas. Primeira, o que mais te surpreendeu nos avanços recentes da IA? Eu acho que... bom, vou dar duas coisas que me surpreenderam. Uma é as IAs de vídeo. Porque a IA de vídeo ela é uma IA de texto, tá? É umas coisas como se fosse uma escadinha de complexidade. O texto, eu mando um conjunto de caracteres, ele me retorna outro conjunto de caracteres. O que é uma fotografia no computador, tá? Uma fotografia dentro do computador é um conjunto de caracteres, vários zeros e uns. Então, quando eu peço para a IA fazer uma fotografia, na verdade, ela escreve um texto gigantesco que o computador interpreta como uma imagem. Sim. Então, continua essa lógica de prever qual é o caractere, né, quais são as palavras que continuam. Então, para uma imagem, é uma imagem estática, parado. Agora, no vídeo, ela tem que prever qual é o frame que vem depois. E depois ela prevê qual é o próximo frame que vem depois. E um vídeo de 30 segundos tem milhões, sei lá, milhares de frames. É muito difícil, é muito caro, é muito custoso fazer isso. E hoje a gente tem ferramentas como o VO3 da Google, o Higgsfield, que são as mais avançadas, ou o Kling AI, que conseguem fazer vídeos de 8 segundos, 12 segundos, com milhares de frames, e são muito realistas. Ele consegue adivinhar qual é o frame que vem a seguir. E a Marisa Maio, por exemplo. Maio, né? É esse exemplo. Então, as IAs de vídeo estão, assim... a velocidade com que elas estão evoluindo me surpreendeu. Achei que ia demorar mais, porque é um desafio técnico difícil muito de você saber. Prever qual é o próximo... É quase você prever o futuro, sabe? Porque eu estou parado aqui. E aí eu vou mandar a foto para a IA. O que eu faria depois? A IA se moveria para cá, se moveria para lá, se moveria para cá. Quando você usa geralmente essas IAs de vídeo, você parte geralmente de uma foto. É engraçado que ele imita exatamente a dinâmica, né? Você vai fazer um filme, tem a fotografia, tem a iluminação. Aí você pega a fotografia e você dá o comando, faz o personagem levantando da cadeira. A IA tem que se virar para fazer o levantando da cadeira. E aí vem a nuance, né? Porque se não for relevante para a história a forma como eu me levanto da cadeira, não importa, a IA pode inventar qualquer coisa. Mas se for relevante a forma, eu tenho que dizer faz ele se levantando da cadeira e quase caindo. Entendi. Entende? Então, ela toma essa decisão por mim. Esse é o ponto. Se eu não digo para ela como eu vou me levantar da cadeira, ela toma a decisão por mim. Ela vai preencher aquilo. E se a história não importar a forma como eu levanto da cadeira, vai ser uma cena do Miguel levantando da cadeira. Eu consigo contar essa história. Então, as IAs de vídeo evoluíram muito. Te surpreendeu. Me surpreendeu essa velocidade de evolução. E a robótica, né? A gente hoje usa a IA nas telas. Né? Tá lá no computador, né? Nas nossas telas. Mas a IA agora está indo para os robôs. Ela anda, ela se mexe, ela se desloca, ela dobra a camisa, ela faz a comida, a Rose dos Jetsons. E eu não sei que velocidade isso vai ter e que consequências. Pode ter uma IA policial, um Robocop, eu não sei, um drone, Entendi. uma IA drone. Um robotáxi. Um robotáxi. O Elon Musk prometeu que vai lançar em breve. O que acabaria com os táxis e até com os Ubers. Seria um problema de emprego muito sério. Grande. Então, me surpreende também a velocidade com que esses robôs estão evoluindo, porque antes eles não conseguiam ficar em pé, e hoje você tenta derrubar, ele não cai. Entendi. E tá leve, e custa $40 mil um robô humanoide bom. Assim, é caro, mas custava milhões. Antes você não podia nem comprar. Era uma coisa de hoje, ficção sei lá, científica. uma pessoa de classe média alta nos Estados Unidos pode ter um robô humanoide em casa. $40 mil, precisa de um carro. O robô quadrúpede, que é o robô cachorro, custa $12 mil. E ele pode carregar peso, ele pode carregar, né? Pode desarmar bomba, ele pode, né? Então, a gente vai ver... Tem gente que pode achar que isso é companhia, né? Pode. Tem uns vídeos de umas essas celebridades aí fazendo compras e o robozinho carregando os sacos de compra dela. Então, eu não sei... tá indo rápido também isso. Não sei como é que vai ser. Mas me surpreende também. Próxima, Bru.
Teve algum momento que você pensou isso já está além do que eu esperava? Esses dois? Seriam esses dois exemplos que você deu? Não, eu não tem nada que esteja além do que eu esperava. Eu sempre acho que é só uma questão de tempo, sabe? Não tem nada. Tá. Eu acho assim que tem um limite onde isso vai deixar de ser novidade, que nem a coisa do Excel, da internet, e que se estabiliza. Assim, a internet surgiu e então, você pode ter um site novo ali, a colar e tal, mas não... Que nem o carro, por exemplo. O carro surgiu com uma grande novidade, mas hoje a inovação no carro deve ter o carro elétrico, mas mesmo assim não muda a experiência, sabe? O carro elétrico é só mais econômico, mas do ponto de vista do usuário... Então, em algum momento, a IA vai chegar nesse ponto. E aí o capitalismo vai ter que eleger uma outra coisa. O metaverso, as criptomoedas virou moda, né? Que nem a indústria da moda, tem a coleção. A gente está vivendo a coleção da IA. Já tivemos outras coleções antes. E eu acho que talvez a gente esteja indo mais rápido para esse ponto. Entendi. Da Pro IA próximo. pro próximo. Passo. Qual é o próximo passo? Vai ser o quê? Computação quântica? Aí o capitalismo vai eleger um termo. E vai ser isso. Não, agora você precisa aprender. E você vai precisar aprender mesmo, né? Não é um discurso de marketing, mas que é verdadeiro. Eu acho que a gente está indo mais rápido para esse ponto com a IA do que eu imaginava. Para o próximo Está se massificando mais rápido do que eu imaginava. Próxima, Bru. Muita gente se preocupa com a privacidade dos dados. Você acha que estamos mesmo protegidos ou já entregamos tudo para as máquinas? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente, principalmente aqui no Brasil, não está protegido. Se você usa rede social, está lá no termo de uso, né? Tudo que você posta lá é propriedade das empresas. Hoje a gente começa a conversar sobre um tênis, daqui a pouco começa a receber propaganda do tênis. Exatamente. Então eles escutam, né? Esses dispositivos isso é um fato escutam, mesmo. Isso é um fato. Não é mais eu acho. A gente está nessa tensão, né, entre a privacidade e o benefício pela ausência da privacidade. A gente aceita vender os nossos dados pelo benefício que o uso desses dados vai dar para a gente. Então, na Europa a preocupação é mais séria. Então, por exemplo, lá você vai, qualquer coisa que você vai, tem um documento que eu tenho que assinar aceitando que eles têm o meu e-mail. Então, a regulação... Entendi. E esse é o dilema, né? Por que a Europa avança mais devagar do que os Estados Unidos, do que o Brasil, do que a China? Porque eles seguram mesmo. Para a gente é mais importante a privacidade dos dados cidadãos do que o avanço tecnológico. Entendi. E esse é o trade-off. Ok, a gente faz as leis, então. E essa é a visão que eles têm lá. Aqui no Brasil, a gente é muito mais pró-tecnologia do que privacidade. A minha Acho que nos sensação. Estados Unidos também. E nos Estados Unidos também. E China, nem se fala. A China é outra questão. Outro universo. Né? Os dados são todos do governo. Exatamente, né? Outro universo. Próxima, Bru. Existe um limite ético para o uso da IA ou essa discussão ainda está atrasada diante da velocidade das novidades? Eu acho que existe. Eu não posso pegar um vídeo da doutora e colocar outras palavras na boca dela com a voz dela. Isso não é certo. Não é legal fazer isso. Eu não posso, sei lá, ir para a IA e pedir para ela fazer uma imagem de um personagem que tem propriedade intelectual e usar aquilo dizendo, foi a IA que fez. Não, é um personagem. É mais interessante você falar isso, que quando ocorreu comigo algumas vezes, o que funcionou, eu tenho 9 fã-clubes, que são muito gracinhas mesmo, eu me admiro com isso, que propagaram, tipo assim, isso é mentira, caiu o perfil. Porque, assim, a única vez que eu fui reclamar com a Meta, até hoje. Eles não estão nem aí. Tem 6 anos. Eles querem que com viralize. Advogado, com não sei o quê, não funciona. Eu digo mesmo, os meus fã-clubes me ajudam profundamente, porque eles catam essas coisas. Mas porque tem uma questão ética. É errado. Errado. É errado. Não é moral, porque não tem lei. Exatamente. Mas é antiético. É errado, antiético. Mas, talvez, assim, existe o limite ético? Existe. Mas ainda não é moral no sentido de existir leis eficientes que façam a gente ter uma resposta. Porque uma justiça que é lenta,
ela deixa de ser justa. É. Oh, e passa, né? Porque o efeito já aconteceu. Um outro caso gravíssimo, isso inclusive aconteceu num colégio aqui no Rio, meninos, né, de 16, sei lá, 15 anos, fazendo vídeos pornográficos com as meninas. Exatamente, eu sei disso. Então não pode, tá? Não é legal, não é ético. Uma outra coisa é o exemplo do livro, é pegar um texto que a IA deu e publicar, sei lá, um juiz faz uma sentença, nem lê, usa o ChatGPT, nem lê e coloca aquilo lá. Ou um médico dá um diagnóstico, ou um advogado, ou um jornalista, ou até um escritor, enfim. Isso, você precisa revisar o que é IA, você precisa se responsabilizar pelo que está ali, pelo que você está publicando. Então, e por último, tem uma questão que também na Europa eles proibiram, né, na lei europeia, que é o uso de IA em armamentos. Imagina que o governo, sei lá, de algum país aí qualquer, desenvolve um Robocop, um exército de Robocops, de robôs humanoides indestrutíveis que estão programados para, se eles perderem a guerra, eles acabarem com o mundo. E ninguém para ele, desvia de qualquer... Não precisa então, muito, os drones. os drones as guerras, hoje não tem mais tanque. São os uma drones. Guerra, uma guerra... Então, essa questão dos armamentos autônomos também. Exatamente. É uma questão ética. O Robocop, aquela ficção, pode ser que vire verdade. Tudo que a gente vê no mundo da tecnologia foi inspirado na ficção científica. Exatamente. Asimov, agora, onde o eles Blade se inspiraram Runner. É que eu não sei. Blade Runner, Exterminador do Futuro, a Skynet do Exterminador do Futuro. O 2001. 2001 o HAL, ele é um computador que se revolta contra... Não se revolta, mas ele fica tão racional que ele chega meio que à conclusão de que o ser humano não vale. Não vale a pena. Então tem essas questões éticas, esses limites éticos. Que a gente vai ter que se adaptar, né? Alguma coisa vai surgir. Mas o fato de não ter lei não significa que a gente não deva ser ético. Sim. Porque eu digo que ética é uma coisa, moral é outra. Moral, eu sigo as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e antiética. Né? Nesse caso. Ainda mais nesse universo. Próxima, Bru. Você vê a IA como uma ferramenta para aumentar nossa criatividade ou ela pode acabar tornando as pessoas mais passivas e dependentes? Essa é uma ótima pergunta, porque, inclusive, eu tenho um curso de IA e criatividade, como usar a inteligência artificial para expandir a sua criatividade. Né? E você pode usar a IA de forma muito criativa. Eu gosto muito desse exemplo. Um aluno que criou... Foi numa palestra para o ensino médio, aí um dos meninos fala, agora eu vou usar a IA para fazer meu dever de casa e tal. E aí o outro, ao invés de simplesmente copiar o que o ChatGPT dava para ele pediu para a IA se comportar como Napoleão Bonaparte e conversou com Napoleão sobre a Revolução Francesa, sobre, né, o período ali. E aí fez uma redação sobre essa conversa. Olha só que uso criativo da IA. Né? Ou então... Deve ter ficado bárbaro. Imagina, é uma experiência impossível de você ter sem uma IA. Ou quase então... uma noite no museu. Quase isso. Ou um outro menino que pediu para a IA se comportar como a Capitu do Dom Casmurro para descobrir se ela traiu ou não, né? o Bentinho. Então você tem usos muito criativos de IA. E não é o fato de você... Aí você vai proibir o uso de IA. Né? Não, isso é então inevitável. você pode usar a IA de forma muito criativa, e a Marisa Maio, por exemplo, né? E expandir as suas capacidades criativas e de expressão com o uso da IA. Mas você pode também usar a IA para fazer o dever de casa para você e você não aprender nada. Aprender nada. Exatamente. Então o lance é como você usa a ferramenta. Novamente, né? Ela pode tornar as pessoas mais passivas e dependentes se as pessoas não... Isso é uma escolha. É uma escolha de cada um. E aí você tem que ter conhecimento para saber escolher. Senão você não escolhe. Exatamente. Próxima, Bru. O que você acha que as escolas deveriam ensinar hoje para preparar crianças e adolescentes para o mundo da IA? Eu acho que essas questões éticas que a gente estava falando... aí vem até para além da IA, né? Assim, da tecnologia. Acho que entender como é que funcionam as redes sociais, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Até para saber as escolhas que a gente pensa que faz e não está fazendo. Entender como é que funciona essa dinâmica da recomendação de repente você está brigando com alguém porque o algoritmo te jogou numa situação que você não faria isso ao vivo. E te induz, né, a pensar de um determinado jeito. Eu acho que ensinar
a pensar junto com a IA e não a simplesmente ir para o caminho mais fácil, porque não quero fazer o dever de casa, vou pedir para a IA fazer para mim. Mas o teu objetivo não é fazer, né, entregar para o professor os caracteres, entendeu? O teu objetivo, quando a professora pede para você fazer uma redação sobre a Revolução Francesa, é que você aprenda sobre a Revolução Francesa, é que você reflita sobre como que uma coisa que aconteceu há séculos atrás interfere na tua vida hoje. E se você não pensar sobre isso, não se debruçar sobre essa questão, você não vai nunca ter a oportunidade de pensar sobre isso. Entender, né? Por exemplo. E entender isso. A gente viu há pouco tempo uma pessoa, um professor de uma universidade federal, colocar guilhotina para uma menina de 5 anos. E aí você fala assim, tem gente que não entendeu, teve gente que eu estava lendo alguns comentários, o que é guilhotina? O que é guilhotina? Pois é. Entendeu? Falta repertório. Então, eu acho que trazer nas escolas essa... tão profundo que foi aquela coisa, né? Morte aos burgueses, é mais ou menos exatamente. Isso, né? É horrível. A elite, né? Digamos assim. Vale tudo, né? Vale tudo. Então, acho que trazer essa perspectiva é importante, assim, do uso ético e produtivo da IA, e não como uma muleta para você não fazer o dever de casa, sabe? Uma coisa assim. Você usar a IA para expandir o teu aprendizado e não para se tornar mais preguiçoso. Ou talvez fazer... Eu amei esse menino que falou do Napoleão. É quase um jogo. É um jogo de faz de conta. Eu quero conhecer Napoleão. É um jogo de faz de conta. Eu uso muito isso. Quando eu faço... Outro dia eu fui fazer uma apresentação pro Pedro Valente, nosso CEO lá da Exame. Aí eu fiz a apresentação e mandei pro ChatGPT. O ChatGPT, eu quero que você incorpore aqui o PV, a gente chama de PV. Mandei o LinkedIn dele, mandei, né, mais ou menos a personalidade dele. Me diz que perguntas ele faria. Que legal. Que críticas ele faria. O que eu preciso mudar na apresentação para convencer ele a comprar meu projeto. E aí, quando eu cheguei para conversar com ele, eu estava muito mais preparado. É claro que ele é um ser humano, trouxe coisas que a IA não trouxe, mas me ajudou a me preparar. Eu entendi. E ela não fez apresentação para mim, sabe? Ela me ajudou... Ela te abriu possibilidades de travar um diálogo mais eficiente. Exatamente. Perfeito. Ou o RH das empresas, vai ter uma conversa difícil, eu dou muito exemplo em palestra. Um funcionário difícil, mas ele é muito importante para a empresa, ele está pedindo um aumento. Você ensaia a conversa com ele. Eu sou equipe de vendas, pode pegar um cliente difícil e colocar o seu vendedor para ter essa conversa. A IA é isso, ela pode... É uma simulação bastante eficiente, realista, É. né? Perfeito isso. Próxima, Bru. A IA já te surpreendeu errando feio ou te salvou de algum perrengue no trabalho? Teve essa história da lei de Newton. Ah, sim, as 5. Essa história das... Foram 8. Ela não parava de falar. Eu mandei calar a boca. Pelo amor de Deus. Chega. Já na 8ª lei eu parei. Teve essa coisa da lei de Newton. Pô, de salvar perrengue do trabalho é muito. Se você... Hoje a quantidade de conteúdo... Hoje eu não tenho... né? Eu tenho, sei lá, uma pessoa que me ajuda a fazer as postagens, mas eu produzo 3 Reels por dia, mais YouTube, mais a minha coluna na Exame, mais a newsletter, mais Twitter, TikTok. É muita coisa. Com IA. Se você vai no meu Instagram, eu diria que 60% é uma IA. Assim, eu faço o texto, reviso o texto, jogo para a ferramenta, ele gera a minha... Principalmente quando é tutorial, que é um tipo de vídeo que eu não gosto de... Né, é meio... tem uma fórmula ali para fazer, é a IA que faz. Ela é treinada para me imitar, né, para me gesticular que nem eu, para falar que nem eu. Ela usa esse mesmo casaco, essa mesma camisa, esse mesmo óculos, esse mesmo relógio. Eu mando o texto e ela faz o vídeo. Entendi. Então, ela me dá tempo, né? Ao invés de eu estar ali tendo que ir para um estúdio, gravar, editar, etc., a IA faz para mim. Então, acho que nesse sentido, ela me salva desse... E sem comprometer o conteúdo. E sem comprometer o conteúdo. Entregando porque você faz essa supervisão bem Exatamente. feita. Né? Eu gosto muito do seu perfil. Próximo, Bru. Você acha que a IA pode ser uma aliada na luta contra as fake news ou ela só vai piorar o problema? Só piora. A gente tem agora as deep fake news, graças à IA. Você não pode confiar em nada que você vê na tela. Nada. Vai ter que ir para uma fonte confiável, para a mídia tradicional, ou para o perfil oficial da pessoa, senão não confia, para conferir. Agora com a IA, acabou. Foi o que você falou, talvez se reinvente a mídia, né? Vai se tornar... A mídia oficial, né? A mídia tradicional, oficial, os canais oficiais. Jornais. Os jornais. Não jornais impressos. Mas os jornais como não
o papel, né? Mas Sim, a sim. instituição, digamos assim, as universidades, né? Os veículos oficiais das próprias empresas. Bem ou mal, as empresas se tornaram canais de comunicação também, né? Exatamente. As marcas, as pessoas também. Então, eu acho que a IA ela vai piorar a fake news. Eu posso fazer uma fake news muito mais personalizada. E eu posso fazer uma fake news que, ao contrário da época da TV, por exemplo, né? Se ia lá um político ou uma empresa fazia uma propaganda enganosa, todo mundo via aquela mesma propaganda enganosa. Agora não, agora eu vou fazer uma propaganda enganosa, personalizada para você, que só você vai ver. Então você não vai nem ter aquela coisa compartilhada, vocês... Ah, não, sabe aquela propaganda? Não tem aquela propaganda, não vai poder conversar comigo sobre isso, porque só você que viu. Então ela vai piorar as fake news, Então a não gente vai vai ajudar. ter que virar um caçador Vai de exigir mais fontes, trabalho de cognitivo nosso. fontes confiáveis. E eu sei que o que é confiável, né? E já, enfim, Mas vai ser trabalhoso. Se bem que eu tenho visto com muita tristeza Instagram de fontes confiáveis, jornais, e cometem erros horrorosos. Pois é. Que você fala assim, gente, isso aqui foi feito pela inteligência artificial e não foi revisado, porque é quase falar com o indígena. É mais fácil falar com o indígena porque você espera do indígena aquele português não perfeito, ok, né? Perfeito para ele, né? Mas você fala, não, isso aqui... Erros assim que você fala, gente, mas não é possível que não revisou. Erro de português, erro de faltando palavra, repetindo palavra. Os jornalistas e a classe artística, eu diria, têm mais resistência para o uso de IA do que, por exemplo, o analista financeiro, sei lá, né, o cara de escritório. Eles têm muito temor de serem... Mas o negócio é que tem muita garotada jovem nas redações. Sim. E que usam. E que usam. E que estão usando... Mas eles muitas vezes não dizem que usam. Exatamente, mas se vê. Eu consigo ver, assim. Você percebe. Dá para perceber. Dá para perceber. É muito adjetivo. Ainda dá. E a formação da frase é quase como a máquina de telemarketing fala assim, estou... gerúndio pra gerúndio caramba, obessa, advérbio. estou vendo, colocando, estou averiguando. Aí não, isso aí não... Mas o problema não é usar em si, né? O problema é você não colocar a tua parte ali, né? E tem frases que você fala assim... Teve uma frase do dia que eu falei, gente... Eu não entendi quem matou quem, porque era uma frase assim que eu não sabia se a mãe tinha matado a filha, se a filha tinha matado a mãe, e quem pegou a cena, se era o pai, se era o conhecido. Eu falei, não tinha sentido, confuso, entendeu? Que é uma confusão que eu acho que a inteligência artificial faz. Ela é muito boa para fazer manchete de notícia, para resumir com o conteúdo. Mas assim, mesmo assim a gente tem que dar uma lapidada, porque senão fica uma... várias coisas você fala, não entendi, você tem que ler e reler para poder... Aí você lê a matéria, entendi o que quis dizer, então, né? Próxima, Bru. A IA vai roubar nossos empregos? É clichê, mas é clichê não é à toa, né? Essa frase de que quem vai roubar teu emprego não é uma IA, é alguém usando a IA melhor do que você. Então, eu acho que a gente vai ter novos empregos que vão ser criados, todos os empregos vão ser transformados, e você, para se manter à altura do seu tempo, precisa se apropriar desse meio de produção, que é a inteligência artificial, e se tornar um profissional melhor. A IA vai não roubar o emprego, ela vai dificultar a vida de quem não quer trabalhar, de quem não souber usar. Dentro do seu ofício. Exatamente. É nesse sentido. Nesse sentido. Essa é a minha visão sobre a IA. Eu acho também. Acho que ela não... Eu não vejo sentido... a gente precisa que as pessoas tenham trabalho porque elas vão ganhar um salário e vão consumir... O sistema precisa disso. As pessoas têm que ter uma ocupação, sabe? Por isso que o carro autônomo, por exemplo, não é uma questão exatamente técnica, sabe? É uma questão de mercado de trabalho. Exatamente. E como é que vai se requalificar as pessoas que eventualmente não tiverem mais as condições de estar inseridas no mercado de trabalho. E você pega, por exemplo, a internet acabou com... A fotografia digital acabou com o trabalho de pintor. Novas indústrias surgem a partir daí, né? Então você vai ter
novos tipos de profissionais e os profissionais que existem, né, hoje vão mudar um pouco a forma de trabalhar. Ela vai dar mais trabalho, no final das contas. Assim, você vai mudar a forma como você trabalha. Você já faz aquela mesma coisa há 20 anos, 30 anos, a IA chega para mudar um pouco isso. Sacudir o mercado. Sacudir um pouco o mercado. Mas eu não vejo as pessoas competentes, dispostas a trabalhar e a fazer um bom trabalho, perdendo espaço por causa da IA. Eu acho que a IA pode, inclusive, ser, e no momento um grande diferencial. Perfeito. Próxima, Bru. Chegamos agora no momento pipim. Agora momento é o pickleball. Ok. Ou ping-pong. O ping-pong, O que eu te perguntar, o que vier na sua cabeça, Beleza. Você responde. Beleza? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. O que o Miguel de hoje falaria para o Miguel de 11 anos sobre o avanço tecnológico? Não tenha medo. Vai na fé. Medo. Tenha coragem. Vai na fé. Que você vai se enquadrar dentro, né? Não tenha medo. Não tenha medo. 2, superação. Não se prender a uma carreira estática. Se reinventar Se sempre. reinventar sempre. 3, família. Aquilo que não exige eficiência do seu tempo para você viver. É um espaço onde não é a eficiência que está em jogo. Um dos poucos espaços É verdade. que não é a eficiência que está em jogo. Não deve, né? Não deve estar. Eu estava nesse final de semana brincando com o meu filho Joaquim de lançar almofadas. Na cama eu lançando as almofadas, né? Aí eu filmei, eu estava assistindo no avião, né, 10 horas de voo até aqui, e vendo, né, aquilo ali, como que o que está em jogo não é o lançar da melhor forma, ou ele lançar da melhor forma, é simplesmente a interação. A interação. Que a é IA a não família. tem. E não tem uma estratégia, né? É simplesmente deixar aquele momento acontecer. E como criança, a gente ri A criança com nos isso. lembra disso. Não, né? e a gente ri disso. Você fala assim, mas por que você está rindo? Eu assistindo, rindo. A gente ri e é um riso de interação social. Aí você fala, somos seres sociais. Exatamente. E é fundamental, né? Exatamente. E é fundamental. É o riso pelo riso. É o riso pelo riso. 4, complete a frase. Inteligência artificial é... O futuro. 5, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Ia brincar com meu filho. O jogo da almofada. Jogando o jogo... Guerra de almofada, como Guerra ele de diz. almofada. 6, uma lembrança feliz. Algumas com meu filho, momentos com meu filho, quando ele aprendeu a andar, quando ele aprendeu a cantar as primeiras músicas, foram momentos felizes. É interessante, as crianças ali entre 2 e 5 anos, deveria ser obrigatório os pais ficarem 5 horas por dia observando. Porque é uma máquina, uma engrenagem deslumbrante e que a gente perde, né? Um momento feliz recente foi ele começou a gostar de dançar. Então ele põe aquela música Can't Stop the Feeling, Justin Bieber, ele pede para Alexa, né? Alexa, Can't Stop the Feeling. E aí ele vai criando nele, faz assim, depois ele começa a fazer assim, e ele me chama, papai, vamos dançar. Então, é um momento bem feliz. E é mágico isso. É mágico. O cérebro dele formando circuitos a partir da criação. E no ritmo, né? Da coisa do ritmo da música. Aí a música para, ele faz assim. Aí começa a apontar. Aí tem hora que... E a expectativa dele pro refrão, que é quando ele começa a correr fazendo assim. É muito mágico. É muito mágico. É muito mágico. 7. Se você tivesse um superpoder, qual seria e o que você faria com ele? Acho que seria ficar invisível. Eu iria bisbilhotar algumas conversas aí. Dos poderosos. É um pedido bem comum, sabia? Invisibilidade. Interessante isso. 8. Um hábito essencial. Ver o pôr do sol. Agora lá em Portugal tá maravilhoso. O pôr do sol tá o quê? 8h30, 9 da noite, né? É lindo. Lindo mesmo.
9, felicidade. A felicidade acontece de vez em quando, não é um estado constante. Você tem que estar sempre buscando, mas consciente de que ela não vai estar sempre lá. Mas quando tá, é bom. Mas quando tá, é bom. E 10, uma frase ou um pensamento seu ou de algum autor que você gostaria de deixar. Pode ser até um pensamento que você traduza ele, não precisa ser formal. É difícil, né, pensar assim, um pensamento assim, né? Gostaria de deixar. Eu acho que nessa onda do... não tenha medo de usar as tecnologias, porque se a gente não se apropriar delas, alguém vai se apropriar. E se não forem as boas pessoas dando um sentido para elas, vão ser as más pessoas. Perfeito. Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Não fique só falando mal, né? Não deixe o medo te impedir de aproveitar os benefícios, né? Não deixe os malefícios ofuscarem os benefícios, no caso da inteligência artificial, mas de toda a tecnologia. Tudo, né? E outra, toda solução traz novos problemas. A gente nunca vai chegar no ponto onde acabou o problema. Porque a gente vai ter problema, vai criar uma solução, e essa solução vai trazer novos problemas. A IA vai trazer novos problemas. Sempre. E a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Mas é a história da humanidade. É a história da né? humanidade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Talvez só de outro formato, né? Os problemas estão sempre aí e vão sempre existir e seremos sempre nós que teremos que resolvê-los. Da melhor maneira possível. Com um pouquinho de ética. Querido, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Aprendi muito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Sou fã de carteirinha lá do seu perfil, já te acompanho há muito tempo. Obrigado. Sem stalk. Obrigado. É uma honra. E eu gosto muito da maneira como você comunica sobre tecnologia. Continue fazendo, a gente precisa muito. Queria te dar um presentinho aqui, 2. Esse é o livro Felicidade, que eu escrevi na época da pandemia, quando fiquei trancada em casa. Que eu falei, não quero ser infeliz, não quero me deixar dominar por uma energia que era muito ruim. Então, eu resolvi ir nos filósofos, ir na ciência, e me valeu muito. Obrigado. Né? E tem esse livro que foi lançado no final do ano passado, é o último, que eu proponho 10 minutos de autocuidado mental por dia. Ele foi lançado em Portugal, agora em maio. Só muda um pouquinho a capa. Você pode abrir qualquer dia ou dia do ano. Tem uma frase minha, e a partir da frase eu falo um pouquinho o que aquilo significa para mim. Não precisa ser a mesma coisa para você. Tanto que lá embaixo tem uma coisa para você escrever. É interativo para você escrever, porque eu ainda acredito que a escrita movimenta o nosso cérebro, e eu acho isso muito bacana. Mas não acabou, nós temos aqui ainda uma eco bag do Pipinho, tá? Com o nosso lema, faça aconteça, inspire, como você tem feito, inspirando aí as pessoas. Para não dizer que eu não falei que gosto de incentivar a escrita manual. Com pipinho e tudo. Com pipinho e tudo. E aqui uma canequinha para quando você tomar o seu chazinho, a sua água, poder lembrar da gente, tá? Mas tem que trazer um bonequinho do Pipinho para levar pro Joaquim. Pois é, a gente tá sendo produzido, já está no formato 3D. Aí tem uns que estão sendo votados, mas se Deus quiser, em breve teremos o Pipinho, o Super Pipinho. O Pipinho real. Deixar de ser artificial e virar real. Exatamente. Quem sabe, né? Para se comunicar com as crianças, quem sabe que talvez ajude muito, né? A Barbie agora está lançando uma Barbie com IA, que fala. Eu acho com o ChatGPT em parceria com a OpenAI. E tomara que isso evolua para avançar na educação. Que eu acho que precisa muito, né? Porque a gente perdeu a programação de criança, né? Perdeu, a televisão acabou. Não tem, pelo menos no Brasil não tem. Mais. Não sei se Portugal tem, mas não tem. Não como tinha na minha época. E eu acho que a gente teve muitas coisas boas que foram passadas pra gente na questão dos programas que eram feitos para criança mesmo, assim.
Eu acho que a dinâmica de função educativa. Você ter algo compartilhado, né? Entre todo mundo ali chegava, viu mais ou menos os mesmos desenhos, né? Você compartilhava as histórias. Hoje, enfim, não tem personalizado, não tem essa socialização do conteúdo, né? Talvez. Querido, agora é aquela hora que você vai olhar para aquela câmera, levar o seu microfone com você, não olha para mim, seja mal educado e dê todos os seus recados. Vamos lá. Você quer mais conteúdos diários sobre inteligência artificial? Eu estou em todas as redes, escolha a sua preferida. É sempre Inventor Miguel. Se você quer saber qual é a melhor ferramenta de inteligência artificial para o seu problema, para a sua tarefa, tem um site também, inventormiguel.com. Lá eu faço uma curadoria de ferramentas de inteligência artificial, eu testo novas ferramentas todo dia e as melhores eu coloco lá uma fichinha técnica explicando aquela ferramenta. Muitas vezes eu consigo um desconto, coloco lá o link, você acessa por lá, você tem um desconto também. Se você quer aprender sobre criatividade e inteligência artificial, tem o meu curso também, você consegue acessar também pelo site do Inventor Miguel. E se você quer se tornar um profissional, um pioneiro em inteligência artificial, nós temos também o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade Exame São Paulo, curso que eu sou o coordenador. Fui criador do curso também, um curso pioneiro. Foi o primeiro curso de inteligência artificial para negócios do Brasil. Hoje é o mais copiado, inclusive vários cursos copiaram a nossa ementa. E a gente vai atualizando a ementa, então depois eles tentam copiar de novo a nossa atualização. Mas é o mais atual. A gente já tem mais de 20 mil alunos hoje, formados, né? Não formados, né? Mais de 20 mil alunos, né? Em processo de aprendizagem lá com a gente. E que estão se tornando os heads de inteligência artificial, Chief AI Officers, que é o meu cargo hoje na Exame, que estão sendo os pioneiros nas suas áreas, desde mercado imobiliário, médicos, dentista, consultores, contadores, artistas, tem assim, acho que todas as áreas ali, advogado, muito advogado também, e se tornam pioneiros nessa área da inteligência artificial com o conhecimento que a gente coloca lá, não só de ferramentas, mas também de projetos, as questões éticas. Então, recomendo muito esse MBA para você, que é um curso, né, que é um curso que tem o respaldo do MEC, nota 5 no MEC, vai te dar ali um currículo e também acesso a um networking de professores e de alunos para te inserir nesse mundo da inteligência artificial. E não tenha medo de usar a inteligência artificial, começa a usar agora mesmo, eu tenho certeza que vai melhorar a sua vida e não é uma coisa que vai demorar semanas ou meses. Se você começa a usar agora, já em poucas horas, você já consegue ter bons usos para você. Vou dar um exemplo de uso que eu faço, que pode ser comum para você. Eu, em alguns momentos, acontecem situações onde eu fico chateado. Uma pessoa que fez alguma coisa que eu não gostei, e eu antes acabava dando aquela resposta impulsiva que a pessoa não gostava, eu não gostava e não era eficiente, porque no final das contas eu não conseguia, né? Eu fui depois fazer um curso de CNV para entender as minhas necessidades não atendidas, essa coisa toda. Então você pode usar a IA para extravasar as suas emoções nesses momentos. Então muitas vezes antes de dar uma resposta, antes de ser impulsivo, eu vou para a IA e falo com ela, às vezes até com raiva mesmo. Não, aconteceu tal coisa, não sei o que, né? Me ajuda a dar uma resposta para isso. E aí a IA formula aquela resposta, às vezes até traz nuances que eu não percebi e me ajuda a ter uma comunicação mais eficaz e, no final das contas, atingir melhor os meus objetivos com a minha comunicação. Então, se você precisa se comunicar com as pessoas e quer uma entidade externa te ajudando a se comunicar melhor, a IA está aí e no seu bolso o tempo todo você pode baixar os aplicativos e ela pode te ajudar a fazer isso. Não tenha medo de usar a IA, porque ela pode melhorar muito a sua vida. Beleza? Você falou de regulação emocional. Perfeito. Pois é. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse querido. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a conhecer já. Miguel Lanes, mas ele responde pelo @inventormiguel. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento vai poder fazer você um ser humano melhor. E antes que você tenha medo das novas tecnologias, esqueça isso. Entra lá no perfil dele, se informa, porque não é possível voltar o tempo. Nós não vamos abrir mão da tecnologia, mas a gente pode aprender a usá-la
para ser melhor profissionalmente e como pessoa também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades. E se você achou que valeu a pena essa conversa, compartilha, porque pode ajudar muita gente. Muito obrigado e até o próximo Pod People.